Tudo bem, Cláudia? Boa tarde. Defesa já encerramos. Ministério Público. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Tá, por favor, Cláudia. Estamos em 3, 5. Vamos lá. Jorge Henrique Sechete Siben. Olá, Jorge. Boa tarde. Ministério Público. Seja bem-vindo, Jorge. Por favor, Jorge. Valéria Sim. Oi, Valéria, tudo bem? Boa tarde. Ministério Público, de acordo. Seja bem-vinda, Valéria. Tá, por favor, então, também, Valéria. Pode acompanhar o Arthur. E aí, fechamos aqui, Álvaro? Não? Deu, né? Fechamos 7. Então, pessoal, veja, formado o conselho de sentença, os demais que não foram sorteados, foram dispensados, ficam hoje liberados. Caso que não ficar, comparecem todos os convidados. Do contrário, se o caso for, a gente se encontra agora sim, lá em 2025. Daí, tá bom? Pessoal, vamos lá, então. Deixa eu ver aqui, tem alguns que acho que não participaram a primeira vez, né? Pelo menos agora nessa quinzena, né? Tem alguém que nunca participou, nem nessa quinzena e nem na outra convocação? Ah, tá. Tem 3, pelo menos, né? 3 jurados. Tá bom, vamos lá. Tem um material que foi entregue, algumas cópias, dá uma olhada na bancada ali. O que vocês têm em mãos, né, a primeira página, é um relatório do processo, nada mais é do que um resumo do que aconteceu aqui nessa ação penal até o momento. E na segunda página em diante, dá uma olhadinha ali, por favor, se virar a página, tem a pronúncia, uma cópia da pronúncia. Né? A pronúncia é a decisão que admite a acusação para que venha a plenário. A pronúncia não condena, não absolve, até porque quem vai condenar, absolver, ou seja, resolver esse processo em definitivo são vocês, o Conselho de Sentença, os jurados. Né? Então, tudo que consta na pronúncia, ele interpreta apenas tão somente a título informativo, tá certo? Tem à disposição também o notebook, tem o processo na íntegra, compreende ali o inquérito policial, a fase de investigação, depois a fase processual, judicial. Né? Senhores e senhoras podem e devem ler esse material, fica à disposição de vocês. Eventualmente eu, juiz, o promotor de justiça, os defensores, a gente costuma fazer referência à peça do processo, identifica por movimento, ou então movimentação. Processo eletrônico, tramitando para o Jude, que é o nosso sistema, né? E movimentação que a gente faz referência nada mais do que como se fosse aqui uma página, né? Caso o processo fosse físico. Né, a folha do processo. Então dá uma olhadinha aqui em cima, aqui, só para ilustrar, ó, as cópias aqui tem ProJude, né, aí tem processo, tem um número, e um pouco para frente aqui vai ter MOV ponto, e no caso do relatório, que é a primeira página que foi impressa para os senhores e senhoras, MOV ponto 180.2. Localizaram ali? Em cima? Se vocês derem um Ctrl F no notebook, no PDF que tem à disposição, digita lá MOV ponto e o número, vocês conseguem localizar a peça que a gente faz referência. Sem prejuízo aqui, o Álvaro costuma projetar no televisor, e aí também, claro, já sabem, qualquer problema que tiverem, só conversar comigo, com o Álvaro, com o Arthur, com todo o pessoal aqui, que a gente vai, com toda certeza, dar o suporte que for necessário. Tá? Isso, agora sim, começamos. Leandro, boa tarde. O nome completo qual que é? Meu nome é Leandro Ferreira Raulino. Tá, Leandro, meu nome é Thiago, eu sou juiz de direito, sou responsável aqui por tocar esse julgamento. Eu observei, Leandro, que o senhor figura como vítima aqui nesse processo, não é isso? Sim, senhor. Tá ok, nessa condição será ouvido. Quem vai conversar com o senhor a partir de agora é o doutor Glitz, ele é promotor de justiça. Então, doutor, tem a palavra. Obrigado, excelência. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, doutor, tudo bem? Tudo bem, Leandro. Leandro, esse processo aqui, em que você figura como vítima, é uma acusação de homicídio contra a pessoa de Valdecir Chiels Vaz, por fatos que teriam ocorrido lá no dia 21 de abril de 2021. Estamos aqui com os jurados, Leandro. É muito importante que você, a partir de agora, se puder, conte para os jurados o que aconteceu naquele dia. Na medida que você for contando, eu vou te fazendo perguntas para que os fatos fiquem o mais claro possível para os jurados. Então, se você puder contar, começando por contar o que aconteceu naquele dia, pode começar. Tudo bem, Pode falar, Leandro. Pode falar. Então, doutor, a gente tinha um grupo em comum via WhatsApp, e esse rapaz, esse cidadão aí, ele foi namorado de uma policial civil, que hoje acho que foi até expulsa da Polícia Civil. Na época, ela assassinou uma copeira, sabe? E esse grupo em comum, eu e o Valdecir e mais algumas pessoas lá dessa universidade, que eu me criei lá, até na mesma rua, aí, no mesmo bairro que esse cidadão, certo?
E o que aconteceu? Quando ela foi afastada da polícia, houve um comentário meu, como houve comentários de outras pessoas também, que são meus amigos, que a justiça estava sendo feita. Esse rapaz não gostou, falou alguns palavrões ali e saiu do grupo, certo? Saiu do grupo. Isso aí tudo bem, até ficou tudo bem. E passados 6 a 8 meses... Leandro, só um pouquinho. Então vocês tinham um grupo de WhatsApp e houve essa postagem. Quem que fez essa postagem? Essa postagem veio do Ricardo, se eu não me engano, do Ricardo, ou até de mim mesmo. Foi uma postagem, mas foi uma postagem do noticiário, certo? Foi uma postagem do noticiário que a justiça estava sendo feita. Então a gente só complementou com algumas palavras, não agredimos ninguém em palavras, nem ele mesmo, até então que ele não tinha nada a ver com a situação, né? Até que se prove o contrário. Você ameaçou, Leandro, houve algum tipo de ameaça, algum tipo de xingamento contra o réu nessas postagens? Não teve nenhuma ameaça, nenhum tipo de xingamento. Na realidade, quem fez o xingamento foi ele no grupo e saiu do grupo, certo? Foi só isso. Tá bom, pode prosseguir, Leandro. Então, o que aconteceu, doutor? Passado de 6 a 8 meses, não recordo, mas é por aí, passado de 6 a 8 meses, tem um amigo meu, que ele até testemunha nesse caso aí, ele estava abrindo uma pizzaria na casa dele, que fica em frente à casa desse Valdecir. E o que aconteceu? O que aconteceu, doutor? Eu fui chamado lá para conhecer a pizzaria, eu estava no bairro Mercedes, que eu era Uber, então eu me desloquei até o local para conhecer ele, para conhecer a pizzaria dele, tudo bem. Eu cheguei lá, é uma rua sem saída, eu fiz a volta com o meu carro, passei na frente da casa dele, desse meu amigo pizzaria, que também fica na frente da casa desse rapaz. Fiz a volta, parei, entrei na casa desse meu colega lá, conheci a pizzaria, eu saí dentro da casa, aí ele me chamou para ver um carro antigo dele lá que estava na rua, eu fui lá ver. Nisso, esse rapaz, cidadão chamado Valdecir, saiu de sua casa, do portão, e falou para mim, e daí, cara, e agora? Eu falei, agora o quê? Eu até me surpreendi, porque eu não esperava. Quando eu falei agora, ele não deu tempo. Ele simplesmente saiu correndo para cima de mim, me desferiu uma facada que eu, graças a Deus, consegui me defender, pegou na mão, e eu saí correndo, porque eu não esperava aquilo, não estava nem ciente daquilo, e saí correndo, uns 50 metros ele conseguiu me derrubar, me deu vários chutes e tentando me esfaquear. A glória a Deus, foi por Deus, doutor, meritíssimo, que chegou, que até testemunha, acho que é um venezuelano, um rapaz, e segurou o cara muito forte, o cara segurou ele, chegou o irmão desse Valdecir também, segurou, levaram ele. Nisso ele pegou a minha chave do carro, jogou no mato, eu precisando trabalhar meu carro, estava lá na frente da casa dele, ele quis quebrar todo o meu carro, os meninos não deixaram, certo? Nisso o que aconteceu? Eu sangrando bastante, tentei ligar para a viatura, meu celular já tinha caído, meu celular estava dentro do carro, na realidade, eu tinha fechado, tinha deixado os 2 celulares dentro do carro. Um amigo meu ligou para a viatura, então caiu a ligação, não deu certo. Nisso eu liguei para o Ricardo Tinkoff, que é um amigo meu, que eu também iria na casa dele. Ele veio ver o que tinha acontecido, me ajudaram a pegar a chave do carro, que estava escondido no mato, que um outro vizinho viu ele jogar para o outro lado do muro de um clube, que é o Mercedes Clube de Campo, certo? E mesmo assim ele me chamando para briga, os caras segurando ele lá em cima. A minha sorte, eu pensei muito na minha família, na minha filha, porque eu nunca tinha passado uma situação dessa, doutor. E graças a Deus apareceu esse rapaz lá e conseguiu segurar ele, sabe? E ele com uma faca de cabo amarelo, de açougueiro mesmo, sabe? Veio para me matar mesmo, realmente. Tanto é que não é o caso agora, que isso aí vai ser para mais tarde, mas esse rapaz tem vários B.O. nas costas dele, tem aí, atirou contra casas de pessoas aí, sabe? Então tem vários B.O. contra ele aí sobre isso. E é isso que eu tenho para falar por enquanto, doutor. Não sei se o senhor quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição. Tá. Obrigado, Leandro. Leandro, quando você estava ali com esse seu amigo, o réu veio da direção da onde? Ele veio da casa dele com essa faca, da casa do próprio réu? Da onde que ele veio? A casa dele parou. Ele saiu da casa dele, parou na frente do portão dele e dali ele me chamou. E daí, cara, agora eu até olhei porque eu não vi ele. E nisso é uma rua sem saída. E nisso ele já correu para eu só falei, daí o quê? Ele já saiu correndo para cima de mim. Só me deu tempo e já tirou a faca de trás nas costas. Eu pensei que ele estava até armado, porque ele costumava andar armado, por causa da policial lá sempre dava arma para ele, que a gente sabe.
E eu pensei, ele vai me dar um tiro, né? E quando ele chegou perto de mim, ele arrancou a faca e me desferiu um golpe, acho que na altura do peito, eu tirei, pegou na mão e nessa eu saí correndo, doutor. Daí, sangrando bastante, eu nem... Minha intenção era, só pensei na minha filha na hora e eu só queria ficar vivo. Tá. Leandro, em que momento você vê ele com a faca? Ele vem pra cima de você, mas você falou que ele tá com a faca atrás nas costas. Em que momento que você percebe que ele tá armado com a faca? O momento que ele está na frente da casa dele, ele já tá com a mão para trás, ele fala para mim, daí, cara, e agora? Eu falei, daí o quê? Daí que ele vem correndo, quando ele chega a 10 metros de mim, ele arranca a faca. Até pensei que ele estava armado de revólver, porque ele estava com a mão na cintura, nas costas, né? Ele está armado de revólver, vai me dar um tiro. Mas daí ele veio correr para cima de mim, coisa de 10 metros, assim, ele arrancou da faca. Uma faca de cabo amarelo, eu nunca mais esqueço da minha vida, e me desferiu um golpe, entendeu? Que tamanho que era essa faca, Leandro? Era uma faca o cabo dela amarelo, grande, uma faca de peixeira mesmo, de açougueiro. Coisa para matar mesmo, doutor. Ele desferiu esse primeiro golpe de faca em que direção do seu corpo? Na região do peito, assim, porque eu só deu tempo de eu levar a mão, pegou na mão, e daí pegou na mão, no dedo, assim, cortou, rasgou o dedo, até fui no ML fazer essa corpo de delito lá, né? Tá, daí você conseguiu se proteger com a mão e daí levou a facada no dedo, você diz? Na mão aqui, ela pegou cortando, assim, como se viesse de cima para baixo, e daí eu coloquei a mão, ela pegou na mão, rasgando o dedo, e eu saí correndo. Eu não vi mais nada. Eu vi quando ele me alcançou, que é uns 50 metros, uma descida, assim, uns 50 metros ele me alcançou, porque ele é professor de karatê, até se fosse para sair no braço ali, ele já tinha seguido comigo, o cara é professor de karatê, já é maior que eu, sabe? Ele tem como se defender. Então ele veio, me derrubou, graças a Deus que esse menino aí que vai, acho que não sei se está na testemunha aí, que ele vai ser ouvido como testemunha, se conseguir encontrar ele, é o Moreno, venezuelano, eu não recordo o nome dele. Sabe? Ele, graças a Deus, um cara muito forte. Quando ele foi desferir mais facadas, eu já estava no chão, doutor. Eu só vi que esse menino grudou ele assim, já foi arrastando ele, e o irmão desse Valdecir também já foi arrastando ele, senão ele tinha me matado, doutor. Tá, Leandro, então assim, para ficar claro para os jurados, você consegue se proteger daquele primeiro golpe e daí você corre, é isso? Eu só levei a mão, quando ele deu a primeira facada, eu levei a mão, porque eu não esperava, doutor, foi um negócio sem esperar. Eu só levei a mão quando eu senti o golpe, quando eu vi a faca, quando eu senti o golpe, eu saí correndo. Foi assim, quando ele tirou a faca de trás, assim, que eu já fui meio que para correr, para defender. Então eu só deixei a mão. Então meu corpo já tinha saído e meu braço ficou, sabe? Sei. E dali já saí correndo. Não vai correr. Tá, você corre em direção da onde? Na rua mesmo? Essa rua é uma rua sem saída, que ela dá para o Mercedes Clube de Campo, sabe? Ela é uma travessa. Essa rua é uma rua sem saída, ela sobe, ela tem um subidão, é uma rua de uns 50 metros. Então eu desci essa rua em direção ao Clube Mercedes, sabe? Que fica bem na esquina, assim, do muro. Eu desci ali, quando eu vi que ele ia me alcançar, porque é um cara mais forte do que eu virei à direita e daí ele já me deu uma rasteira, já me derrubou e vinha com a faca em cima de mim. Querendo me golpear de qualquer jeito. E eu falava, pelo amor de Deus, cara, não, que eu tenho uma filha. Eu no chão. Aí esse menino moreno, que acho que vai ser a testemunha, ele, graças a Deus, apareceu do nada. Ele foi mais ligeiro que eu. Ele grudou ele por trás, um cara muito forte, sabe? Um cara bem forte mesmo. E daí, foi isso que aconteceu, doutor. Leandro, você tinha alguma outra desavença, algum outro desentendimento com o réu? Vocês tinham algum outro tipo de briga, alguma outra coisa que pudesse levar ele a fazer isso? Não, eu nunca tive, doutor. Muito pelo contrário. A gente nunca amigos, a gente vai um na casa do outro, a gente se torna amigo. Na realidade, é assim, a gente foi colega de bairro há muito tempo. Eu me criei nessa rua aí onde eu estou falando. Me criei. Por isso que eu tenho parentes lá, meus parentes moram lá ainda, alguns, né, por parte de mãe. Então, a gente foi colegas até os meus 15 anos de idade. Hoje eu tenho 43, mas até meus 15 anos de idade eu nasci ali e cresci ali. E ele também, ele tem uma faixa etária de idade minha. Entendeu? Mas nunca tínhamos desavença, a gente jogava bola junto. Então, você acredita que isso aconteceu realmente por conta daquela situação do WhatsApp? Por causa a situação do WhatsApp, que eu realmente comentei e falei, a justiça seja feita, né?
Porque a gente sabe o que aconteceu ali, doutor, não vem ao caso agora, mas é um negócio sem explicação, que isso aí só Jesus mesmo. E foi por causa disso, ele não gostou para defender a mulher e ele fez isso aí. Ele jurou muita gente de morte ali na época, sabe? E atirou para cima e fizeram um monte de coisa ali na rua. Eu já não morava mais ali, entendeu? Então, evito de ir lá por causa desse acontecimento. Tive que ir lá uns dias atrás aí, doutor, para entregar um terno que um primo meu me emprestou para mim no casamento. Tive que ir lá, mas fui rapidamente já para não cruzar, para não ter problema. Leandro, quem que era esse amigo que você estava lá na casa, que estava construindo uma pizzaria? Como é que é o nome dele? É o Marcelo, eu não lembro, eu recordo, agora não vou saber o sobrenome dele, é o Marcelo. O Marcelo, ele viu tudo porque desde o momento que eu cheguei lá, doutor, na casa dele, ele me recebeu, a gente foi lá, eu vi a pizzaria dele, como é que estava, uma pizzaria pequena, sabe, uma coisa pequena, modesta, mas é um negócio que o cara, ele estava assim, querendo me mostrar que ele tinha conseguido, sabe, o Marcelo, eu não lembro o sobrenome dele agora. E ele viu tudo, ele estava na frente da casa comigo. O Marcelo, então, ele mora, ou morava nessa época dos fatos, né, em frente à casa do réu, é isso? Eu acredito que more lá. Inclusive, doutor, esse Marcelo, ele tem vários BO contra esse Valdecir, porque esse Valdecir foi lá, quebrou o carro de cliente dele lá na frente. Essa menina aí, que é essa ex-policial, também riscou todo um carro de um cliente dele lá na frente da pizzaria. Então, isso aí é o BO deles aí, sabe, doutor? Mas isso aí já vinha acontecendo há 1000 anos, sabe? Você sabe se o Marcelo, você falou que eles tinham também algum tipo de desavença e tal, mas eles eram amigos também? Como você disse que você era amigo, conhecido do réu? A gente se criou, doutor, todos juntos ali. O Marcelo também é desse grupo aí que se criou juntos ali. O Marcelo também é desse grupo. O único que não é desse grupo e me ajudou, que foi o que me salvou, é esse rapaz que é tio, parece tio desse Marcelo, que veio morar, saiu da Venezuela, parece que é Venezuela, e veio morar para cá, nesse tempo aí, sabe? Que foi o cara que me salvou, porque o Marcelo também, ele ficou sem ação, sabe? Na hora. Ele ficou sem ação, ele nem foi atrás de mim, e esse rapaz moreno, que estava em cima de uma laje, que pulou a laje e veio atrás de mim. Ah, pra ver tá. o que estava acontecendo, ele foi em cima de mim. Esse rapaz, então, ele viu tudo e saiu correndo, foi isso? E aí segurou o réu. É isso? O Marcelo doutor, o Marcelo estava comigo. O Marcelo viu tudo, que o Marcelo que foi me mostrar o carro depois lá fora, um chevetinho velhinho lá que ele tinha comprado. Mas esse rapaz, Leandro, o Marcelo, tudo bem, você já falou que ele viu, que ele mora ali na frente. Mas esse rapaz, onde que ele estava? Porque você disse que ele saiu correndo e foi ele que segurou o réu. Onde que ele estava na hora? Então, essa pizzaria modesta, tinha uma laje em cima da pizzaria, uma laje que ele estava construindo lá em cima, ele estava mexendo lá em cima. Então, esse rapaz que estava lá em cima, esse moreno, ele viu tudo. Eu até vi ele, a hora que eu entrei, saí, eu vi ele lá em cima. E como ele viu tudo ali, viu o Valdecir correndo atrás de mim lá para baixo, ele saiu da laje lá, não sei como é que ele fez, e até uma coisa baixa, até dá para pular, e ele veio me salvar lá na esquina. Foi ele que veio me salvar lá, ele que me salvou. Eu sou muito agradecido a ele, se ele estiver aí na audiência, não sei se ele está, porque ele é testemunha minha também. Esse rapaz aí, você conhecia ele? Tinha alguma amizade com ele? Como é que é? Você? Não, primeira vez que eu vejo ele lá. Tá. É parente do Marcelo. Tá. Sabe? Primeira vez que eu... Sabe se esse rapaz tinha alguma amizade ou algum tipo de desavença ou inimizade com o réu? Não, eu acredito que não, doutor. Eu acredito que não, porque um rapaz pacato... eu posso falar o que eu sei. Um rapaz pacato, pelo que eu vi ele, salvou a minha vida e viu, com certeza ele deve ter visto essas antigas desavenças que esse Valdecir fez ao Marcelo, a família do Marcelo aí na frente, atirando para cima, quebrando o carro. Eu acredito que ele saiba disso aí. Eu não posso falar porque eu não estava presente. Tá. Se esse rapaz não tivesse corrido e segurado o réu, o que você acha que tinha acontecido com você? Você que estava ali. Ele ia me matar. Ele ia me matar porque ele não saía. Ele me deu, como eu estava correndo, ele me alcançando, ele não desferiu um golpe nas costas porque não dava. Ele me deu uma rasteira, eu caí de frente e ele veio em cima já, sabe? Me deu um chute na costela, eu lembro como se fosse hoje. Me deu um chute na costela, eu tentei levantar e ele fazia menção de dar facada, sabe? E esse rapaz, mas foi, doutor, foi por Deus mesmo. O rapaz chegou do nada, assim, grudou ele, um rapaz muito forte, assim, então, esse cara me salvou minha vida, doutor.
Muito obrigado, Leandro. Devolvo a palavra, excelência. Pela defesa, doutor, alguma pergunta? Sim, excelência. Senhor Leandro, boa tarde. O senhor relatou que teve esse imbróglio, essa confusão, só que o senhor não conseguiu precisar por quanto tempo durou. O senhor consegue nos explicar isso? Desde a chegada minha lá na casa ou da confusão em si? Isso, desde que o senhor está relatando que houve que o acusado partiu para cima do senhor. Isso aconteceu que durou assim até o momento que esse moreno arrastou ele, não deixando ele me matar, foi numa base de uns 15 minutos a 20 minutos aí. 15, entendi. O senhor, nesse dia, encontrou alguma outra pessoa? Depois que o senhor chegou no local, o senhor encontrou alguma outra pessoa? Encontrei o Marcelo, que é o dono da casa, que é o dono da pizzaria. Certo. O senhor pode nos informar o porquê que não chamou a polícia nessa ocasião? Eu não chamei a polícia do meu celular, porque os dois celulares meus estavam dentro do carro, meu carro estava fechado, e o cidadão chamado Valdecir, como a minha chave caiu no chão, ele jogou para o outro lado do muro, que é um mato, que é o Mercedes Publicampo. E isso com outra testemunha frente da casa e onde ele tinha jogado. Aí o Marcelo tentou chamar a polícia militar, que claro, nesse caso ele ia preso em flagrante, mas não conseguiu, a ligação caía, e eu estava preocupado com a minha chave do meu carro, eu precisava trabalhar, eu tenho família, e acabou não ligando mais, certo? Aí foi o que eu pensei no Ricardo de Koff, que eu chamei, que é meu amigo mesmo, que vai na minha casa, que meus amigos vão na minha casa. E chamei ele para me dar uma força ali, o que estava acontecendo, e só foi isso. Ele veio com a Kombi dele, me pegou, a gente encontrou a chave, fomos lá buscar o meu carro que estava na frente da casa desse Valdecir, e esse Valdecir estava louco para quebrar meu carro todo. E a gente foi lá, ele encostou a Kombi, daí o Valdecir se recolheu para dentro da casa dele, eu saí e fui embora. No outro dia eu falei com meus irmãos, que eu já trabalhei na polícia, fui cargo comissionado, conheço algumas pessoas, conversando com o pessoal, não, faça um BO, e porque o cara está tentando homicídio, o cara não é a primeira vez que ele faz isso. E foi isso que aconteceu, doutor. O senhor falou que foi comissionado na polícia. O senhor pode falar qual delegacia o senhor trabalhou? Trabalhei no centro de triagem, na setor de abastecimento. O que o senhor fazia lá? Só abastecia a viatura da Polícia Civil. Entendi. Quanto tempo o senhor trabalhou lá? 2 anos. Voltando aos fatos. O senhor chegou a ir ao médico após essa... Fui ao médico, eu tive pontos, fui ao ML, fiz o corpo de delito, tá tudo registrado na delegacia, ou no fórum, não sei como é que é. O senhor falou que caiu, o senhor sabe me dizer qual rua que o senhor caiu? Oi? O senhor falou que chegou a cair, em qual rua o senhor caiu? Eu caí na rua, o nome da rua o senhor quer? Se o senhor lembrar, se o senhor puder. Como é que é? Germano Rogenbal ali, eu acho que é. Se eu não me engano, é isso. Eu morei muito tempo ali, não lembro mais, mas é Germano Rogenbal, acho que é. É uma rua que vem do Madaloso ali. Entra no Madaloso, no Santo Madaloso e desce lá. Ela acaba. Leandro, eu acho que é caso o senhor só repetir essa última parte, porque a sua conexão caiu. O senhor disse que entra no Madaloso, e aí? Não sei, não sei se é a rua Valério Ais ou é Germano Rogenbal. Acho que é a Valério Ais, eu não estou lembrado bem do nome da rua, mas é uma rua que desce. Ela entra no restaurante Madaloso, e desce, e essa rua acaba no Mercedes Clube de Campo. Eu caí bem na esquina, na frente da casa do seu Nene, que eu também conheço dali, que foi esse rapaz que me ajudou a achar a chave do carro, que ele jogou lá do outro lado do campo, lá no mato. Qual que é a distância desse local que o senhor informa que caiu para a casa do senhor Marcelo? De 50 a 70 metros. Quando o senhor caiu, o senhor
ficou quanto tempo caído? Mas daí, eu acredito que uns 3 minutos por aí, porque ele me chutou, ele me derrubou, me chutou a parte da minha barriga, eu tentei levantar e ele querendo desferir, eu só pedi pelo amor de Deus, cara. Ele sabe disso, ele não é bobo. Ele acha que ele tem que cumprir o que ele deve. Porque eu falei, cara, não me mata, eu tenho uma filha, cara, o que é isso? E ele tentando desferir a facada, entendeu? Ele não sabia se dava uma ou onde ele dava. Aí foi nessa que esse rapaz me salvou. Que chegou por trás dele, ele não viu e grudou ele. Aí não tinha como saber, porque o cara é muito forte. E daí já o irmão dele também veio e arrastou ele lá pra cima, pra casa dele de novo. O senhor chegou a tomar alguma outra facada nas pernas, já que o senhor falou que estava caído? Ele me chutou a primeira vez que eu caí, ele me chutou nas costas, me deu, como você fala, me chutou as pernas por trás, eu caí, quando eu virei para ele, ele me deu um chute na parte da barriga e com a faca na mão, querendo desferir mais golpe. E eu só pedindo pelo amor de Deus. Foi nessa que o rapaz pegou e segurou. Então eu acredito que nem foi 15 minutos aí. Vamos talhar em tudo aí uns 12 minutos, por aí mais ou menos, desde a corrida lá e do que aconteceu. Nesses 12 minutos que o senhor está falando, o senhor entende que se ele quisesse, ou ele só não conseguiu consumar o que ele está sendo acusado, porque o senhor impediu, ou nesses 12 minutos ainda teve tempo do senhor se defender? Ele não conseguiu porque esse rapaz me salvou. Se esse rapaz não está lá, ele ia me matar ali. Esse rapaz veio por trás dele, sem ele esperar. Quando eu vi aquele cara chegando, eu nem acreditei. Ele só grudou. Quando ele grudou, foram os 2 braços, ele não tinha como se mexer. O cara é muito forte. Ele não é bobeira, não é besteira minha que eu tô falando. O cara é muito forte. O cara é forte mesmo. Ele pegou e já levantou por trás assim, e a faca já caiu. Aí o irmão dele também chegou e arrastaram. E ele brigando lá em cima, querendo quebrar todo o meu carro que estava lá em cima, na frente da casa dele, na frente da casa do Marcelo, que as casas são uma na frente da outra. E esse menino também não deixou. O irmão dele também, se o irmão dele é testemunha hoje nesse réu aí, falar a verdade, ele sabe que o que eu estou falando é verdade. E esse rapaz que o senhor falou que te salvou, ele percorreu esses 50 metros em quanto tempo? Quando ele viu eu correndo, eu acredito que ele já saiu correndo atrás. Porque ele pulou da laje, não sei se ele pulou da laje, não deu para ver, porque eu estava correndo. Eu desci correndo a rua e gritando, socorro, eu desci gritando, e ele desceu atrás. Agora, quantos minutos, eu não sei. Eu sei que deu tempo dele me chutar, eu virar para ele me chutar mais uma vez e querer desferir o golpe, e esse rapaz... acredito que... não sei, vamos posição de uns 3 minutos aí, 2 minutos, o cara já chegou. Foi bem... O cara me salvou a minha vida. Bom, eu não tenho mais nenhuma pergunta, Excelência. Pelo Conselho de Sentença, alguma pergunta? Não. Leandro, Thiago, de novo o juiz aqui, eu tenho algumas perguntas, Leandro. Eu compreendi perfeitamente a versão que o senhor trouxe aqui, a narrativa que o senhor expôs para a gente. E as perguntas que eu faço aqui dizem respeito à divergência que nós temos entre o que o senhor expõe e alguns outros elementos que eu tenho no processo, certo? Então, o que eu espero do senhor, na verdade, não é que o senhor conte de novo toda a história, né? Mas só que o senhor aborde aqui os pontos que eu vou levantar, tá certo? A gente possa ser mais objetivo e possa compreender melhor o que aconteceu. O Valdecir, que é acusado, o senhor já mencionou, fazia parte de um grupo do WhatsApp e o senhor já o conhecia há tempos, é isso? Há anos. Há anos, tá. O senhor mantinha amizade com ele? Não, eu não mantinha amizade, mas quando eu ia ali nesse bairro, que eu tinha um familiar ali, tenho amigos ali também, tá. Eu cumprimentava ele normal, e sempre normal, uma situação normal, não tinha nada dele. Tá. Nunca tinha desavença nenhuma. Ok, entendi. Esse grupo de WhatsApp que o senhor disse que, enfim, o pessoal conversava, nasceu então dessa amizade, desse conhecimento que o senhor tinha com ele já há anos ali do bairro, é isso? Na realidade, esse grupo do WhatsApp, ele entrou depois desse grupo do WhatsApp. Eu não sei nem quem colocou para ele, porque esse grupo do WhatsApp também era da mesma rua, um pessoal mais velho, um pessoal que a gente se dava melhor. Aí eu acho que foi colocado o irmão dele, um dos irmãos dele, e o irmão dele colocou ele, sabe? Mas ele nunca foi assim um cara tão chegado no pessoal, tá. Como ele. Sabe? Perfeito, tranquilo, entendi, não há problema nesse ponto. O irmão dele quem que é?
O irmão, tem o Nilson, que foi esse que também segurou ele para não quebrar todo o meu carro lá, que acho que é uma testemunha dele aí. Tá. E tem o Nilson, que também tá no WhatsApp ainda, mas é um cara bacana também. O irmão dele também é um cara Tá, mas bacana. é o Nilson e o... É só que eu preciso saber o nome. O Nilson e... O Nilson e o Gilson. Tá, o Nilson e o Gilson, eles participavam desse grupo do WhatsApp? O Nilson não, o Gilson sim. Até hoje o Gilson está no grupo ainda. Tá, ok, perfeito. Você tinha conhecimento, Leandro, que essa policial civil que o senhor mencionou, que teria dado um disparo, depois foi condenado, enfim, o senhor tinha conhecimento de que o Valdecir, que é acusado aqui, era namorado ou era casado com ela? Tinha um relacionamento? Eu tive conhecimento depois que saiu essa situação em jornais, via WhatsApp, né? Tá. E daí o pessoal Mas a pergunta é até mais simples, mais direta, Leandro. Como eu disse, a gente possa compreender aqui e ser objetivo, né? Quando o senhor mandou essa mensagem, ou esse comentário em cima de uma notícia, dizendo que tinha que a justiça ser feita e tal, o senhor tinha conhecimento que ele estava no grupo e que também que ele era namorado ou casado, enfim, tinha um relacionamento com essa moça? Ou o senhor não sabia que eles tinham um relacionamento? Não, eu não sabia que ele tinha um relacionamento ainda. Não sabia? Não, tinha um relacionamento. Desculpa, eu não entendi. O senhor sabia ou não sabia? Ele namorava ela. Eu soube depois, pelo comentário dele daí. Tá, em resumo, quando o senhor mandou a mensagem, o senhor não sabia. Perfeito. Aí o senhor disse que ele respondeu e saiu do grupo. Respondeu, fez alguma ofensa lá, vocês vão ver, alguma coisa assim, eu não me lembro bem, não me recordo, e saiu do grupo. Tá. Essa mensagem, ela foi encaminhada mais ou menos em que data? Ou se o senhor não souber a data, quanto tempo depois que aconteceu esse episódio aqui da faca? Foi comentado via WhatsApp isso aí de 6 a 8 meses antes do fato ocorrido comigo. Tá, ok. E depois dessa conversa, desse comentário que o senhor fez em relação a essa policial civil, que seria a namorada dele, que o senhor não sabia, essa conversa, enfim, esse tema voltou a ser discutido, a ser conversado no grupo? Não é que voltou a ser discutido, voltou a ser falado. A namorada do Valdecir, ele estava junto lá na situação, mas ele não está... Coisa que o pessoal sabia, não eu já não sabia, porque eu não moro ali, né? Tá. Eu vim saber depois mas coisa sem... Até porque não tinha prova, claro, ele estava junto, a gente sabia, mas que foi ele que deu o tiro lá, daí já fica a cargo de outro processo, né? Tá, tudo bem. Mas aí o Gilson, nessa época, também já estava no grupo, né? Estava no grupo. O Valdecir saiu e o Gilson continuou. O Nilson não estava nesse grupo e não está ainda hoje, né? Está no grupo. Nunca esteve, então, é isso? O Nilson? Tá. Não, o Gilson sim, até hoje está no grupo, se não me engano, ele está no grupo. Ele é um garçom, trabalha no do Antônio. Tá, perfeito. Eu fiz essas perguntas para você, Leandro, porque o Valdecir ele foi interrogado na delegacia e depois em juízo. Ele disse de maneira resumida, né, numa primeira parte aqui, que efetivamente aconteceu essa conversa, que daí ele saiu do grupo e que ele tomou conhecimento por terceiros, no caso seria o irmão dele, que o senhor e outras pessoas teriam ameaçado ele, disseram assim, então nós vamos pegar esse cara, ou né, ele xingou a gente, ou algo nesse sentido. Mentira, doutor. Isso aí, eu sei que o senhor é meritíssimo, o senhor sabe o que faz, o que fala. Totalmente mentira, não teve nada disso, doutor. Nada foi falado em pegar ele, até porque a gente não sabia bem a situação ainda. Entendeu? Uhum. Não foi falado. Tá, ok. Nós seguimos. Nesse dia, o senhor disse que foi até esse local porque tinha um Marcelo que tinha uma pizzaria, é isso? E o senhor foi conversar com o seu amigo, enfim, tinha um estabelecimento que ele abria, algo nesse sentido? Isso, doutor. Eu estava nas Mercedes ali, porque eu era Uber na época, eu estava bem nas nossas Mercedes ali. E ele me ligou, falou, terminei minha pizzaria, quer vir ver como é que ficou? Eu fui, mas eu não estava nem sabendo da situação, que já se passava 6 a 8 meses, entendeu? Eu cheguei lá surpreendido. Tá. Eu entrei na pizzaria. Mas você sabia, esse é o ponto que importa aqui, você sabia que ali era a casa dele também? Na mesma rua? Não. Sabia que era a casa dele também, tá. Mas eu não sabia que ele estava a ponto de matar alguém, tá. ou eu ou alguém ali. Ok, você parou o seu carro onde exatamente? Eu parei meu carro na frente da casa do Marcelo, doutor, e na frente da casa do Marcelo, de frente com a casa dele. Tá. E aí o senhor desceu do carro, encontrou o Marcelo, e daí vocês ficaram conversando, enfim, foi isso que aconteceu com o senhor na rua, né? Isso, eu entrei primeiro.
Teve por parte do senhor, do Marcelo, ou de alguma outra pessoa, algum tipo de ameaça, ou ficaram falando alguma coisa na frente da casa, conversaram com o Nilson, com o Gilson, ou com outra pessoa ameaçando ou dando a entender que estavam procurando ele, o Valdeci? Não teve nada, doutor, até porque o Gilson não apareceu, nem o Nilson não apareceu. Quem apareceu foi ele já vindo para cima de mim, no caso, né? Ele apareceu de repente na frente da casa. Tá. Eu pergunto isso para o senhor, porque quando ele foi interrogado, ele disse que o irmão dele chegou em casa e contou que um homem estava na frente da casa, perguntando se ele, o Valdeci, estava no local, e que esse indivíduo, que quero crer aqui seria o senhor, teria feito um gesto que iria pegar ou ia bater nele, ou nas palavras dele aqui, passando o dedo no pescoço, né, como se fosse cortando o pescoço, em alusão à ameaça a ele. Isso aconteceu? Doutor, porque eu nem vi o Nilson nem passou ali, porque se o Nilson tivesse passado, eu tinha cumprimentado ele, eu tinha conversado com ele, porque ele é um cara mais velho, foi até meu professor de escolinha de futebol, ele não passou, totalmente mentira, eu só vi o Nilson, quando o Nilson veio tirar o irmão dele praticamente de cima de mim, lá junto com outro rapaz. Tá. Quando o Valdecir saiu ali na rua, encontrou o senhor, teve algum tipo de conversa? Ou ele já foi para cima do senhor? Conversa nenhuma, ele só falou assim, doutor, e agora, cara? E eu virei para trás, ele já veio desferindo a facada contra mim. Tá. Ele disse, quando foi interrogado, aqui abre as palavras dele, que o senhor disse para ele assim, é você mesmo que eu estou procurando, seu cuzão, e fez menção que estava armado. Ele está falando isso? Isso, ele disse que o senhor fez isso, né? Doutor, eu prefiro nem comentar, porque você é um baita do mentiroso. Claro, é uma defesa que ele tem, né, de fazer. Tá, tudo bem. A gente prossegue. Leandro, tem mais um outro ponto aqui. O senhor já disse mais uma vez que tinha uma faca, que ele foi para cima e que uma terceira pessoa estava no local, que o senhor disse que não conhecia essa pessoa, que seria um venezuelano, né? O senhor mencionou aqui. E que ele que segurou, enfim, que depois salvou o senhor ali. O que o Valdecir fala aqui é que não tinha faca, que é mentira, que o senhor foi para cima dele, para ele se defender, vocês acabaram ali se agredindo mutuamente, e que o corte que o senhor tem na mão, ou teve, que aparece aqui no laudo, decorreu do fato que o senhor caiu em cima de caco de vidro, e por essa razão então cortou a mão. Mais uma mentira. Não teve, ele veio para cima de mim, somente ele veio para cima, eu nem esperava. É mais uma mentira para tentar se defender, doutor. O que eu vou falar para o senhor? Tá. Eu com 43 anos, eu vou estar saindo brigando com um moleque desse aí? Tá. Um filho para criar? E o Nilson, ele acompanhou tudo isso? O Nilson saiu depois, eu acredito que saiu depois, porque ele viu a correria, a gritaria e tal, e veio em busca de mim também, e tirar o irmão dele dali também, né? Tá. O Nilson viu que tinha faca? Com certeza viu, né, doutor? Com certeza viu. A faca o senhor não parou, mas eu sei, a faca de cabo amarelo gigante, de açougueira. Tá. O senhor não tem dúvida alguma de que essa faca estava lá e que, principalmente, que o Nilson viu? Que o Nilson sabe que faca que é essa? Não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. Ele sabe, a faca preta sumiu lá, porque até a PM não veio. Também iria sumir, com certeza, doutor. Mas não tenho dúvida nenhuma. Não teve caco de vidro, até porque o lado da grama que eu caí, o lado da rua que eu caí foi na grama, entendeu? A rua dessa tem na esquina um gramado, ali que eu tombei, ali não tinha caco de vidro nenhum, doutor, não tinha nada. Tá. Essa facada que machucou a sua mão, o Nilson chegou a ver também ou não? Ele chegou depois? Ele viu ele sangrando muito, porque ele foi... Também, não, eu digo assim, eu não digo se ele viu o senhor sangrando depois. Eu perguntei se ele viu ele dando golpe com a faca. Não, porque ele não estava ali. Tá, tudo bem, mas a faca ele viu. Eu fiz essa pergunta para o senhor porque ele foi aqui também ouvido como testemunha, em audiência, ele disse que não viu faca ou canivete, né? Mas, ok, o senhor declarou aqui o que o senhor presenciou, enfim, o que o senhor sofreu, e da minha parte eu estou, sobre o fato aqui em si, satisfeito. As perguntas que eu faço agora aqui, Leandro, veja, quem vai resolver esse processo, condenar ou absolver, eu quero crer que a essa altura o senhor tem conhecimento, não sou eu, juiz de direito, é o conselho de sentença, são os jurados. E, se eventualmente houver uma condenação, se os jurados assim entenderem, há que se fixar uma pena.
né? E essa pena, o cálculo, quem faz sou eu, observando alguns parâmetros. Um desses parâmetros é justamente as consequências, os reflexos que esse episódio teve. Né? Dessa facada que o senhor levou na mão, o que é que resultou? Foi um corte superficial? O senhor teve que ser encaminhado para o hospital para fazer, tomar ponto, né, sutura? O senhor ficou internado, perdeu o movimento da mão? Enfim, o que aconteceu? Na realidade, eu perdi um pouco o movimento do dedo, né, doutor? Eu fui até o posto de saúde, fizeram a sutura, e ML fiz até o ML, fiz o corpo de delito, e fiquei quase 15 dias sem trabalhar, porque daí eu não conseguia trabalhar, né, por causa da mão e fachado e tudo, né? Tá, 15 dias sem trabalhar, você foi com a mão enfaixada. O senhor mencionou que perdeu o movimento dos dedos, eu não entendi. O que aconteceu exatamente? Pegou bem como foi de cima para baixo, doutor? A mão como se fosse um corte. Ele fez um corte, assim, como se estivesse de cima para baixo com a faca era grande. E ele é tão... Doutor, ele sabe, porque ele é professor de karatê, ele pegava essa faca, doutor, de um jeito que eu jamais conseguiria tirar dele. Porque ele pegava daquele jeito para cortar, indo e voltando, sabe? Não levando a faca assim, no caso, assim. Ele pegava a faca assim, e me cortava. Então ele deu a facada assim, ó. Do jeito que ele pegasse, ele me cortava. Então foi a primeira vez que pegou no meu dedo e desferiu, pegou o tendão do dedo, doutor. Não sei se eu mais ou menos vi aqui, ó, o tendão do dedo, então eu não mexo ele, ó. Eu não consigo mexê-lo, sabe? Tá, no caso, o dedão ali, é isso, da mão direita? Da mão direita que veio partindo a palma da mão, né? Tá, entendi. E aí, fora esse golpe na mão, teve mais alguma lesão no senhor? Chutou nas pernas, chutou aqui, mas não, isso aí não teve nada, não. Tá, não teve uma consequência mais grave. Tá certo. E para finalizar, de minha parte aqui, esse episódio, segundo diz aqui a acusação, aconteceu por volta das 11h30 da manhã, é isso? É mais ou menos isso aí. Tá. O que é que tem no entorno ali? É uma área residencial, tem comércio, ou não tem nada, é um descampado? Como é que funciona ali o local? No final dessa rua, é uma rua de casas, né? Uma rua de casas, e no final dessa rua tem o Mercedes Clube Campo. É um clube, até me criei nesse clube. O Mercedes Clube Campo é um clube muito grande. E, e a rua desce ali, o pessoal do Madalosso vem descendo para mais os humildes, lá mais lá embaixo, sabe? E é uma rua sem saída, mas tem várias casas ali. Tá. E aí tinha outras pessoas ali, o senhor mencionou que teve um terceiro rapaz, que inclusive é testemunha aqui, que interveio para auxiliar o senhor, tinha um irmão dele, tinha mais gente que presenciou isso, ou pelo menos em potencial podia presenciar? Que presenciou. O rapaz, quando eu caí na frente da casa dele, se chama Nene de Paula. Nene de Paula, é um senhor já. Ele na janela, foi ele que me auxiliou para ver onde ele tinha jogado a chave, ele viu tudo na realidade. Também viu tudo. Tá. Também viu tudo, ele... Não desferindo a facada, mas ali quando eu caí na frente da casa dele, ele querendo me dar mais facada, me chutando, até que o outro rapaz chegou. Até porque eu não sabia onde que estava a minha chave, doutor. Eu tive que perguntar dele, você não viu minha chave? Ele falou, ele jogou pro outro lado do muro. Tá, outro lado do muro do clube. Tá, né? Entendi. Bom, Leandro, eu agradeço, eu não tenho mais perguntas, a gente encerra por aqui, tá bom? Obrigado. Doutor, um excelente final de semana para os senhores, eu que agradeço. Certo. Eu observei aqui, Nilson, me corrija se eu estiver errado, o senhor é irmão do acusado do Valdecir. Exatamente. Tá. Nilson, eu vou fazer uma ressalva aqui, que consta em lei. O senhor, na condição de irmão, o senhor não é obrigado a prestar depoimento, o senhor pode se recusar. Né? Na atual circunstância aqui não há problema em o senhor se recusar a prestar depoimento. Entretanto, se o senhor aqui prosseguir, ou seja, insistir em prestar esse depoimento, o senhor vai ser ouvido como testemunha, presta o compromisso legal de dizer a verdade, inclusive sob pena de responder por um crime de falso testemunho, caso o senhor omita ou ominta alguma coisa aqui. Certo? Certo. Então, diante disso, ficou claro para o senhor o que eu disse? Ficou. Tá. Prosseguimos ou não? O senhor tem essa opção. Prosseguimos. Tá ótimo. Então, o senhor será ouvido como testemunha, presta aqui o compromisso legal de dizer a verdade, sob pena de responder por um crime de falso testemunho. Em relação à presença do Valdecir, que é acusado, quero crer para o senhor não tem problema, né? Enquanto o senhor presta depoimento, a presença dele aqui não incomoda, né? Não. Tá ótimo. Então, o senhor foi indicado para a defesa, quem vai conversar com o senhor a partir de agora, doutor Lucas e Juliana, eles são advogados, tem a palavra, doutor. Senhor Nilson, boa tarde. Boa tarde. No dia dos fatos, o
O senhor pode nos relatar o que aconteceu? Onde o Posso. senhor estava? É que eu saí passear com o meu cachorro, né? E quando eu estava voltando, que eu abri o portão, tinha um carro perto de casa, e eu perguntaram pelo Valdecir, tá? Daí eu peguei e falei assim, o Valdecir deve estar aí dentro, vou lá chamar ele. E fui chamar o Valdecir. Falei que tinha alguém lá que estava chamando ele. Na hora eu não olhei muito quem que estava dentro do carro, não. Só falei para ele e ele pegou e foi ver. Depois a minha mãe falou, não, vai lá junto lá que pode ser alguma coisa, né? Aí eu peguei e fui ver. E eles estavam, quando o Valdecir saiu, que ele foi lá ver, e nessa conversa com a minha mãe, deu uns minutinhos. E aí eu saí para ver lá, daí estavam umas brigas lá. Aí eu fui lá e separei o Valdecir e falei, Valdecir, vá para dentro, pare com esse negócio, onde já se viu ficar brigando ali em frente de casa. E ele entrou para dentro. Tá certo. No que eu fui entrar para dentro, né, esqueci o nome dele, porque eu não tenho muito intimidade com eles. Falou, ó, avisa o Valdecir que ele vai ver. Você vai ver aqui no porta-luva, tá aqui o meu revólver que vai ver. E fez assim, ó. Isso não vai ficar assim. Entendeu? Eu só separei a briga. Entendi. O senhor falou que ele chegou a ameaçar, proferiu para o senhor a ameaça que era adicionada ao É Valdecir. verdade. Ele ameaçou, mas eu estava apanhando, você não chegou lá, né? Porque o Valdecir tem faixa preta aí em karatê, né? E então ele não estava, ele estava no chão lá, quase lá, chorando. Eu simplesmente cheguei, puxei o Valdecir pelo braço, e empurrei o Valdecir pelo braço e falei, vai para dentro, cara, pare com isso, onde já se viu, ficar brigando aí. Depois vai deixar minha mãe ainda mais nervosa, ainda vai ficar doente, né? Porque a nossa mãe não está bem de saúde. Aí ele pegou e entrou para dentro. Tá. Durante essa confusão, o senhor chegou a visualizar alguma faca, canivete ou algum objeto que pudesse lembrar um instrumento desse tipo? Claro que não tinha nada não. Ele nem precisa de faca para brigar com ele. O senhor sabe, se puder nos precisar, mais ou menos como que é a complexão física desse senhor que está sendo tá aqui como vítima? Se ele é alto, baixo, gordo, magro? Ah, o outro lá? O rapaz que se envolveu O rapaz que se envolveu, ele era forçadinho, gordinho. Ele aparenta ser um homem mais para franzino ou mais forte? Mais forte. Ele é gordinho, né? Ele conseguiria, por exemplo, enfrentar o Valdecir? Conseguiria. Dentro do... Conseguiria. Sim. Só que, sei lá. O senhor sabe dizer quanto tempo que ficou do momento que eles dizem que correram até o senhor ir lá buscar o Valdecir? Quanto tempo que durou? Que o senhor falou que a sua mãe apareceu, daí o senhor foi lá. Quanto tempo que durou esse entreveiro todo? Olha, eu saí correndo, abri o portão, fechei para os cachorros não saírem. E deu o quê? Não dá um minuto, eu acho. Por causa que eles estavam se pegando. Agora, quanto tempo que eles estavam se pegando, eu não sei. Eu sei que na hora que eu cheguei lá, eles não tinham se apegado muito não, porque pelo que eu vi assim, ele não estava muito machucado, ele não tinha, entendeu? Ele só estava em cima, o cara tinha caído no chão, acho que até cortou a mão aqui, cortou no meio a mão, porque na caída ele bateu com a mão aqui. E ali no clube ali, que tem ali o Mercedes Clube de Campo, então às vezes tem festa e as pessoas vêm com garrafa e quebra a garrafa no asfalto e fica aqueles cacaradas de vidro. E eu vi o Valdecir em cima dele, né? Daí na hora que o Valdecir foi dar na cara dele, eu cheguei junto, vi na corrida e peguei ele, puxei ele. Isso que aconteceu. A vítima trouxe aqui uma versão de que ele estacionou o carro na frente da residência do Sr. Valdecir. Esse carro estava
exatamente na frente? O senhor pode falar onde que ele estava? Estava em frente ao portão. Portão da casa de quem? Nossa, Essa rua ela é larga? Como é larga. Teria como o Leandro estacionar em outro local, se ele quisesse? Teria. Ela continua, depois do que ele estacionou, ela continua quantos metros mais ou menos? Ela continua mais uns 5 metros, 5, 6 metros de frente. Do local da residência do Valdecir até onde o senhor conseguiu tirar ele de cima do Leandro, qual que é a distância mais ou menos? Ai. Vamos daqui lá na porta. Se o senhor entende que se o senhor Valdecir tivesse mesmo com uma arma, o senhor entende que ele poderia ter executado? Tranquilamente. Porque ele estava embaixo. Ele caiu. Né? Daí ele ficou. A única coisa que eu ouvi dele lá, que ele falou: por favor, eu tenho família, eu tenho filho. Entendeu? Daí você ficou assim. Daí eu fui lá e correndo, falei, dei um grito, fui correndo lá e puxei ele. Puxei ele pelo braço. Entendeu? Agora, não sei se ele já tinha desferido outros golpes, mas naquele lá que ele estava em cima aqui, não foi, porque eu não deixei. Mais alguém ajudou a apartar essa briga? Ninguém. O único que podia ter apartado a briga desde o começo é o Marcelo. Ele não foi, ele não se meteu. Existiu algum outro senhor que tivesse fazendo obras na região ali? Olha, eu não vi, eu só vi o Marcelo. Né? Depois eu fui perguntar para o Marcelo por que ele não separou. E o Marcelo falou: eu sou amigo dos dois, então eu não quis me meter. Né? E eu achei engraçado que se ele é amigo dos dois, não quis se meter, porque agora ele está de testemunha para o outro lá. Né? Certo. Eu entendi. O senhor Leandro falou que após esse entreveiro veio um outro senhor chamado Ricardo. Isso mesmo aconteceu mesmo? Veio sim. Quem é Ricardo? Ricardo é um amigo dele. Ele mora onde? Ele mora mais para cima, na Valério Aiz. Peraí. Não, mais ou menos. É Germano Rogenval ali a rua. Mas assim. ele é conhecido de tempos? Como que é esse Ricardo? Quem é ele? Ele é amigo, eles nasceram juntos, todo mundo se criou junto aí, entendeu? Só que depois que casaram, cada um se mudou para qualquer lado. E até não entendo por que brigaram, por causa que eram todos amigos. Entendeu? Todos amigos se criaram juntos. Acho até uma besteira esse negócio de ficar fazendo processo para isso, processo para aquilo. Era só se resolver entre eles, né? Fazer, não falei isso, não fiz isso, né? Excelência, pela defesa, estou satisfeito. Pelo Ministério Público. Sim, excelência, obrigado. Boa tarde, Nilson. Boa tarde. Só confirmando então, você é irmão do réu. Exatamente. Vocês moram juntos? Moramos. Na mesma casa? Não, eu moro numa casa do lado, sim, do mesmo terreno. No mesmo terreno? Isso. Uhum. Há duas casas no mesmo terreno e vocês moram nesse terreno. Isso. Você veio com ele hoje aqui para o julgamento? Vim. Vieram juntos? Viemos juntos. Uhum. Você lembra que você prestou depoimento em juízo para uma juíza? Isso faz algum tempo já. Lembro. Lembra? Lembro. Tem algumas divergências muito importantes do depoimento do senhor naquele dia do depoimento que o senhor deu hoje. E o senhor prestou o compromisso legal de dizer a verdade, de não mentir nem omitir nenhum fato. Certo. O senhor está ciente disso, né? Estou ciente. Isso é um crime de falso testemunho. Sim. Tá bom. Primeira coisa, seu Nilson. Pode falar. Quando o senhor foi ouvido, lá pela juíza, na primeira oportunidade, o senhor não fez nenhuma menção a uma ameaça, a sinal de cortar o pescoço, a dizer que ia pegar a arma para ameaçar ou matar o réu. E hoje o senhor disse isso. Porque eu lá, na primeira, eu só resumi. Entendeu? Eu só falei, eu resumi o que eu vi, o que aconteceu. Né? O senhor Mas, resumiu? E eu falei, sim. Acho que ela não viu. Então o senhor resumiu, aí hoje o senhor resolveu contar. Não, você está entendendo errado. Não tô. Eu estou entendendo muito bem, senhor Nilson. Muito bem. Estou entendendo muito bem. Quando o senhor foi ouvido em juízo, o senhor não falou
de nenhuma ameaça por parte da vítima ou réu. O senhor falou numa provocação que o senhor nem sabia qual era e que o senhor saiu para tirar sua mãe que tinha saído atrás dele. E hoje o senhor disse algo muito diferente do que o senhor disse naquele dia, sob compromisso legal de dizer a verdade para a justiça. Ele foi ouvido como informante. Hoje ele está sendo ouvido com o compromisso legal de dizer a verdade. Hoje ele prestou compromisso ao juízo. Hoje eu prestei. Pois é. E hoje que o senhor está dizendo algo muito diferente do que o senhor disse antes. Porque talvez na época que eu estava relatando, não me lembrei desses casos. Tá? Ué, mas era mais próximo dos fatos. O senhor lembrou agora, 2 anos depois? O senhor foi lembrar 2 anos depois de algo que lá atrás o senhor, muito mais perto dos fatos, o senhor não lembrava? Não, porque eles não perguntaram nada sobre isso. Claro que perguntaram, tá gravado. Tá gravado. Eu não recordo nada. Tá gravado. O senhor foi ouvido em juízo e não falou nada de ameaça. Está gravado. Movimento 114.4 do processo. Sei lá. E hoje o senhor lembrou. Que ele ameaçou, me lembrei. Não lembrou lá ou não lembrou hoje? Qual que é a verdade? O senhor mentiu antes ou o senhor está mentindo hoje? Quando que o senhor está mentindo? Estou falando a verdade. Mas a verdade é uma só. O senhor Ele disse fez antes esse que sinal. não sabia. Deixa eu terminar, o senhor só responde. O senhor disse antes que o senhor não sabia que tipo de provocação que era. Não disse nada sobre ameaça. Não disse nada sobre sinal de mão no pescoço. Aí hoje o senhor chega aqui. Isso aqui é uma coisa muito séria, senhor Nilson. O senhor chega aqui na justiça, presta compromisso legal de dizer a verdade, sob pena de cometer um crime. Ah, e aí o senhor lembra. É normal. O senhor considera normal. Claro que eu considero. Tudo bem. O Marcelo. Qual que é a relação do Marcelo com o seu irmão? Eram amigos. Amigos. Exatamente. Por que o Marcelo, então, que é amigo do seu irmão, relatou que o seu irmão saiu de casa com uma faca e tentou matar o Leandro? Eu tirei ele de cima do cara e ele não estava sem faca. O senhor responda a pergunta. A pergunta Agora, é... agora eu vou responder essa pergunta. Agora eu vou responder essa pergunta. O senhor que tem que responder. O senhor Então, tem que responder. eu vou responder. O senhor que prestou o compromisso Tá. de dizer a verdade, agora o senhor vai arcar com as consequências. Escute, deixa eu Não, terminar. tá. Porque tem Deixa eu situações- terminar, Peraí. por que não? Não, deixa Por que eu fazer não? a O senhor não pergunta, quer verdade? responde. O senhor não quer verdade? responde. Por que que vou repetir a pergunta para que o senhor possa responder a pergunta. A pergunta é: por que o Marcelo, que era amigo do seu irmão, disse que o seu irmão saiu de casa com uma faca de 40 centímetros e tentou matar o Leandro? Essa é a pergunta, o senhor pode responder. Quando eu tirei o Valdeci de cima dele, eu não vi faca nenhuma, ele não estava com faca nenhuma. Agora, o negócio do Marcelo, com o Marcelo. O que ele falou aí é com ele que você quer perguntar, não para mim. Porque no que eu atendi, no que eu fui separar, ele estava sem faca, ele estava em cima do cara, com o punho fechado. E ele estava no chão, pedindo, pelo amor de Deus, que era casado, que tinha filho. Agora, da faca, você tem que falar com quem falou que ele estava com faca. O senhor conhece uma outra pessoa chamada Charles? Marrutim Charles. Não, Um moreno. não. Não conhece? Charles, não. Esse rapaz, segundo a vítima, segundo o Marcelo, segundo ele próprio, foi quem saiu correndo e segurou o seu irmão para que o seu irmão não matasse o Leandro. O senhor não viu esse rapaz lá? O senhor disse que foi só o senhor. Quem foi que separou a briga? Foi só eu. Se eu não chegasse lá, não tinha ninguém. Ele ia apanhar que não condenado. Quem Já que ia tava apanhar? Hã? Quem que ia apanhar? A vítima. Então Se eu não chego lá, ele ia apanhar que não condenado. esse Charles não estava nem no local. Nunca vi, nem sei quem é esse. Então, esse Charles está mentindo, o Leandro está mentindo,
E o senhor e o seu irmão estão falando a verdade? Olha, eu sei da minha verdade. Eu cheguei lá e tirei, A sua verdade. A sua salvei, verdade. salvei o cara de apanhar. Sua verdade. E quando eu tirei meu irmão, eu não vi faca nenhuma. A sua verdade. Agora, se eles viram, o que eu posso falar se eles falaram que viram? Eu não vi. Tanto que eles estavam brigando, ele estava em cima. Se ele tivesse armado com faca, eu teria chego lá para levar ele para o necrotério, morto, porque era, né? Ele já tinha levado um soco, acho, sei lá. Porque eu não vi ele levar soco, mas eu sei que ele ia levar um soco forte. E eu cheguei junto e separei. Se ele tivesse com a faca, ele já era morto, já estava morto. Ninguém fica com uma faca, com o cara embaixo, e dando chance para... Se eu saio com uma faca em cima de alguém, eu não vou dar chance para a pessoa. Senão a pessoa reage. A não ser que alguém segure ela, senão né? a pessoa reage, A não ser que tira a alguém faca segure de ela, mim né? e me mata ele. A não ser que alguém segure Porque ela, né? Eu não sei se o senhor sabe. A não ser que Eu alguém não sei se o segure senhor ela. sabe, mas essa pessoa que abriu o processo, ele é maconheiro, ele usa droga, né? Então, veja bem, você não daria nunca chance para drogado, para... Seu Nilson, o seu irmão, já que o senhor falou, né, da vítima, maconheiro, usa droga, o senhor sabe se o seu irmão já respondeu algum outro processo? Não, quanto a isso não. O senhor sabe de uma violência doméstica registrada pela sua sobrinha em 9 de janeiro de 2018, em que ela relata que ela morava com o seu irmão, que o seu irmão a xingou de filha da puta, vagabunda e agrediu fisicamente com socos. Só estou perguntando isso porque o senhor falou da vítima, então vamos ver se... Nesta área aí que o senhor está falando, eu não morava na casa da minha mãe. Ah, então o senhor não sabe. Tá bom. Em maio de 2019, o senhor sabe também de uma ameaça que o seu irmão praticou contra os vizinhos? Desceu do carro e disse: já que você gosta tanto de dar entrevista, o seu está guardado. O senhor sabe disso? Doutor Glitz, Como eu falei, doutor eu não Glitz, morava nessa época com a minha mãe. Nilson, só um minutinho, só para eu fazer aqui uma ressalva. Eu entendo, doutor Glitz, que o senhor faz menção a isso por conta da referência que ele fez à vítima, né, mas quero crer talvez que se esse ponto é importante, o senhor pode fazer exposição para os jurados, né, assim como também Sim, se o excelente. caso for a defesa Sim. quanto à vítima. A gente só pode prosseguir com relação ao fato, as perguntas aí, por gentileza. Eu só perguntei justamente por conta da menção da testemunha e os antecedentes da vítima, que aliás nem estão no processo, né? Nem consta nada no processo. Excelência, eu não tenho mais nada a perguntar, eu só gostaria de, ao final do depoimento dela, fazer um requerimento. Tá ótimo. Pelo conselho de sentença, alguma pergunta? Não? Nilson, tem alguns pontos aqui que foram abordados primeiro pela sua defesa e depois agora pelo promotor de justiça e que efetivamente, pelo menos uma análise aqui objetiva que se faz, há uma divergência. Eu não faço aqui juízo de valor para dizer se o que o senhor conta realmente aconteceu, se o que a vítima disse é verdade, porque isso em absoluto não cabe a mim decidir. Quem vai avaliar isso são os jurados, né? Mas como eu disse, objetivamente parece ter uma divergência. Alguns pontos da história eles não se encontram, né? Então o primeiro ponto que nós temos aqui, o senhor já disse que quando o senhor foi ouvido em audiência, foi a primeira vez que o senhor foi ouvido aqui nesse processo a respeito desse fato, né? Na delegacia o senhor não foi ouvido. Não. Tá, perfeito. O senhor não fez referência a uma provocação, tem a transcrição aqui do seu depoimento naquela oportunidade. Quero crer que o senhor conversou com a minha colega, a doutora Michele, era uma juíza, né? Que presidia lá a audiência, enfim, que coordenava a audiência. Era uma mulher, uma juíza? Eu não recordo. Não se recorda, tá. Mas não tem problema, independente se foi ela ou não, se foi algum outro colega juíza. Quando o senhor foi ouvido, o senhor disse que passeava com o cachorro, da mesma forma que o senhor disse aqui, chegou em casa, viu o carro da vítima, e aí o senhor disse que acredita que tenha havido uma provocação da vítima, e por conta disso o acusado saiu para fora. O senhor disse que acredita, né? Supôs isso. Hoje, de forma diferente, o senhor disse que viu a vítima provocando, inclusive fazendo um sinal no pescoço. Quanto a isso, eu posso dizer, no final da briga que eu separei, a briga, ele entrou no carro e falou: avisa o Valdeci que o dele está aqui, no porta-luva, dando dimensão que tivesse uma arma. Aí ele fez esse sinal e foi embora. Tá, eu falei, só olhei para a cara dele e dei risada, porque... Tá. Nilson, eu entendi. Apanhando. Eu entendi, mas agora veja, o que o senhor está me contando aqui é um pouco diferente
né, do que o senhor contou quando começou o seu depoimento. O senhor, quando foi indagado pelo advogado, pode ser um equívoco da minha parte, mas está gravado, a gente pode pegar e resolver isso de maneira tranquila, né? Pode, enfim, verificar o depoimento depois, que eu quero dizer, a gravação. Quando o senhor iniciou as suas respostas ao advogado, o senhor disse que encontrou ele na rua e que ele provocou, ameaçou e tinha passado... Hoje? Não, veja, eu vou terminar aqui de expor, aí depois o senhor... Isso, hoje. Não, mas é o que... Não, senhor Nilson, só vamos fazer o seguinte, Tá, a gente tem que... eu sei que às vezes o senhor pode ficar um pouco afoito, mas, veja, nada mais é do que uma conversa aqui, né? Então eu falo, o senhor escuta, aí depois eu paro de falar, o senhor também dá a sua resposta, a gente prossegue, porque do contrário a gente vira, assim, não me interprete mal, eu não quero ser grosseiro, irônico, mas vira um bate-boca, né? Aí não tem por que acontecer. Eu não chamei o senhor aqui para isso, né? Aliás, ninguém aqui é chamado para promover esse tipo de situação. Mas vamos lá, então. No início do depoimento, o senhor disse que encontrou ele, passava com o cachorro e que ele teria provocado o seu irmão, inclusive feito assim o sinal. Né? Ou seja, o senhor posicionou essa ameaça antes do fato, antes da briga que o senhor mencionou, e agora o senhor está me dizendo que foi depois. Então a pergunta que se faz, isso de dizer o que está guardado, eu vou pegar ele, passar a mão, o dedo no pescoço, né, simulando como se fosse um corte, cortar a cabeça, vou interpretar assim, aconteceu quando ele chegou, quando o seu irmão não estava na rua, ou depois que aconteceu tudo isso, a briga que o senhor separou? Depois que separou, ele encostou ele dentro do carro dele. Tá, perfeito. Falou, me chamou e falou. Disso, tá, entendi. Isso. Foi depois. O senhor já narrou, ficou bem claro agora. Isso. Antes disso, quando o senhor encontrou, o senhor presenciou uma provocação, uma ameaça ou algo do tipo? Quando eu entrei, eu disse que eu vi ele chamando o Valdecir, não é verdade? E eu entrei e falei que vou chamar o Valdecir. Tá, ok. Só isso. Disse que ia chamar, mas provocação, ameaça, sinal de que ia cortar a cabeça, isso não... Não, só no final. Tá, perfeito, ok, esse ponto ficou esclarecido. Aí o senhor disse que houve ali a briga entre eles e que o senhor foi ajudar a apartar. Isso. Porque o senhor disse que o seu irmão, inclusive, é professor de karatê, é isso? De artes marciais? E que ia bater, ia machucar, enfim, né, a vítima. Ele não ia ter nem chance nenhuma. Ele podia até brigar com ele, mas não ia ter chance nenhuma. Tá, entendi, perfeito. E aí tem dois pontos aqui, conforme eu disse para o senhor, objetivamente tem uma divergência quanto a outros depoimentos, quanto às histórias que foram contadas aqui. E aí, de novo, eu não faço juízo de valor para dizer quem está com a razão, se aconteceu ou não. A gente só precisa pegar e esclarecer, tá bom? O senhor primeiro disse que separou a briga sozinho, que não tinha outra pessoa. Exatamente. Tá. Nenhuma outra pessoa presenciou isso, auxiliou, o senhor interveio na briga? Só estava eu e os dois. Tá. A pessoa que foi mencionada aqui, que se chama Marrutin, acho que assim pronuncia, Charles. Nossa, nem conheço. Pelo jeito é uma pessoa que não é aqui do Brasil, é estrangeira, né? Eu nem conheço esse cara. Não sabe quem é essa pessoa? Não sei. Ele não interferiu, ele não evitou que, enfim, essa briga prosseguisse? Só eu. Tá. Aí o senhor, depois que o senhor separou a briga, o senhor acompanhou o seu irmão até a sua casa? Como é que foi? Empurrei ele para dentro do portão, falei, vai embora, entre para dentro. Tá. Depois que ele entrou, daí surgiu esse assunto, que ele entrou no carro e fez o que eu já... Esse local que, pro jeito o senhor mora, tem a Manuel Ribas, tem o Madalosso, passou o Madalosso, pega a esquerda, daí tem ali o fundo daquela padaria que é a Panichello, né? É isso? E depois, se virar à esquerda ali, esquerda... Que eu moro é o seguinte... E vai cair lá no Clube Mercedes, né? Vai na rua Germano Rogenbauer, vai até a curva, daí já se transforma na Valério Ais. E lá embaixo, a minha última rua da minha casa é a Rua Pisa, eu moro na casa número 24, e lá para cima, onde que tem uma igreja maçônica e na frente da minha casa, com muros altos e pedras, é a casa dos Madalosos. Tá. E onde que o senhor foi separar a briga foi exatamente onde? Já era lá perto do Clube Mercedes, lá para baixo? Não foi em frente à casa do senhor? Não, foi na descida. Na descida, porque ele correu, caiu e... Qual que é a distância do ponto em que o senhor separou a briga até a casa do senhor, a casa que depois o senhor retornou com o seu irmão? É daqui lá na porta, mais ou menos. Tá. E aí esse trajeto o senhor fez com ele? Eu corri até lá. Não, sim, daí voltou com o seu irmão para sua casa. Nesse trajeto o senhor estava junto com ele. Eu peguei, puxei meu irmão, levei ele vai embora. Essa pessoa, o Marrutinho, o senhor disse que não existe, que não sabe quem é, que não estava lá. E o Marcelo estava onde?
Cara, o Marcelo, ele entrou dentro de casa. Ele só falou que não ia se meter e se foi para casa Tá. dele. O Marcelo não viu o senhor separando a briga, ou pelo menos depois o senhor voltando com o seu irmão? Não viu porque ele... Aliás, ele não foi para casa, não. Ele estava trabalhando, agora eu lembrei. Ele estava trabalhando na casa dele, fazendo um negócio lá, de massa lá, pondo tijolos. Uhum. E ele, agora eu lembrei. E ele ficou ali. Ele simplesmente falou, não tenho nada com isso, amigo dos dois, e voltou a fazer o que estava fazendo. Tá, e eu mas fui atrás. A pergunta que se faz, o objetivo aqui, o Marcelo viu o senhor voltando com o seu irmão para casa? Viu? Tá. Não, peraí. Ele estava trabalhando ali, na frente. Se ele viu, eu acho que viu, né? Porque eu estava trabalhando e eu entrei com Tá. você. É esse o ponto, porque o Marcelo, que o senhor disse que é amigo do seu irmão, também é amigo da vítima, e falou que não ia se meter porque é amigo dos dois, ele diz aqui que, depois da narrativa, enfim, que ele contou tudo o que ele presenciou, ele diz assim, que o depoente, no caso ele desceu, o acusado já estava retornando. Se ele já estava retornando, e esse é o momento que o senhor estava com ele, então ele viu o senhor e ele. Né, eu vou concluir dessa maneira pelo que o senhor está dizendo, já que o senhor disse que viu os dois. E aí que veio o ponto aqui, né? O senhor disse que não tinha faca. Eu não vi. Juro pra você que eu não vi. Daí ele diz assim, não viu o que aconteceu entre o réu e a vítima, ou seja, a briga, né, os golpes ali, enfim, o que efetivamente aconteceu. Afirmou que tentou falar com o acusado e esse nervoso ameaçou o depoente, falando que tinha para o depoente também o caso, se fosse o caso, se meter na situação ia ter para ele também. E ele diz o seguinte, ó, que viu o acusado com uma faca na mão quando ele retornava para casa. E aí, pela descrição que o senhor me traz, pelo depoimento dele, eu imagino então que ele viu o seu irmão com uma faca na mão junto com o senhor, ou não? Que jeito, se ele nem foi comigo lá. Tá. Eu fiz essa pergunta para o senhor acerca do que aconteceu. O primeiro ponto o senhor esclareceu, foi depois, não foi antes, né? E aí vem esse segundo ponto, que é quanto à faca, porque tanto o Marcelo, que diz que é amigo do seu irmão e amigo da vítima, quanto essa pessoa que o senhor sabe que não... o senhor disse que não sabe quem é, que não estava lá, enfim, que não existiria essa pessoa, talvez, não sei, né? Pelo menos não no cenário. Ele fala que não só separou a briga, né, em companhia do senhor, que acompanhou o senhor levando o acusado para casa, e ele por diversas vezes na delegacia de polícia, também em juízo, ele disse que tinha uma faca e que viu o seu irmão indo para cima dele com a faca. Eu fiz essa exposição aqui, enfim, para o senhor tomar conhecimento, porque tem essa divergência, e eu entrei em contato aqui também com o Marrutim, houve a desistência pelo Ministério Público, houve a desistência pela defesa, era uma testemunha comum que foi rolada pelos dois lados, mas que mesmo com a desistência pode ser vindo pelo juízo. Né? Ele atendeu o nosso chamado, então eu vou ouvir ele para verificar o que aconteceu, né? Porque... pode ser ou uma interpretação equivocada dos fatos ou uma mentira pura e simples de alguém. Talvez o senhor ou dele, da vítima, do seu irmão. Eu estava sozinho. E se isso aconteceu, esse é o ponto. Eu não faço aqui juízo de valor para dizer se isso é verdade ou não, quem tem razão ou não. O que eu aponto é que há uma divergência e isso precisa ser solucionado. E como eu disse para o senhor, e vou dizer também para a pessoa que vai ser ouvida e para as outras que porventura passaram pelo processo, também foram alertadas, prestar depoimento narrando uma realidade que não é realidade, que é mentira, é crime, é falso testemunho. E aí também, se o caso for, daí os jurados vão resolver essa situação. Tá certo? Doutor Glitz, o senhor mencionou que haveria de fazer um requerimento. Justamente, excelência, para que os jurados pudessem analisar a possibilidade da prática do crime de falso testemunho pela testemunha. Tá, perfeito. Pode encerrar ali, por favor. Aí só iniciamos. Boa tarde. O nome completo do senhor, qual que é? Meu nome é Martin Charles Geroabame. Tá. Martin, meu nome é Thiago, eu sou juiz de direito, eu sou responsável aqui por presidir uma sessão de julgamento no episódio que aconteceu em 21 de abril de 2021. Eu quero crer que o senhor tem conhecimento desse fato, porque o senhor já foi ouvindo a delegacia de polícia e depois uma audiência, é isso? Isso. Tá. Martin, o senhor não é daqui, o senhor não é brasileiro, né? Não sou brasileiro. Tá. O senhor é de onde? Do Benin. Benin. E aí o senhor, enfim, compreende bem o que eu falo aqui, né? Qual que é a língua de origem lá, que eu não sei? É francês. É francês. Tá, mas português o senhor compreende, fala bem tranquilo, né? Sim. Tá, perfeito. Se tiver algum problema, é só me falar, a gente repete sem problema algum, tá bom? Vamos lá. Martim, veja, esse episódio que aconteceu aqui, o senhor presenciou, o que o senhor sabe a respeito? Então, naquele dia, eu estava lá na minha sogra, daí a gente estava fazendo manutenção lá na casa dela, daí lá em cima da casa, eu estava lá arrumando as coisas. Alô, estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Pode continuar, por favor.
eu tava arrumando as coisas lá, daí de repente eu vi o Vladimir, como é o nome dele? É Vladimir, o acusado. Que é o Valdecir. Isso, o Valdecir. Eu vi ele com faca, Uhum. ele foi em cima do amigo do meu cunhado. O amigo do meu cunhado veio visitar a gente lá na obra para ver como a gente estava fazendo as coisas. Daí ele estacionou o carro, estava conversando com meu cunhado, daí eu estava lá em cima do telhado. Daí eu estava de costa nele, de repente eu ouvi grito assim, daí eu ouvi Vladimir... Nossa, eu esqueci o nome de novo. Valdecir? Eu desci com faca na mão, daí ele foi em cima do vítima, daí machucou o dedo dele, a mão dele. Assim que eu vi, eu desci correndo. Daí os dois, porque a rua é uma caída, não, uma subida, desculpe, é uma subida assim, daí os dois correram para baixo. Daí ele estava com faca atrás dele, daí ele estava gritando, correndo, gritando. Daí assim que eu ouvi, eu desci, fui atrás dele. Daí no final da rua assim, ele caiu. Daí o acusado estava com faca, foi em cima dele de novo. Daí eu cheguei, daí eu entrei no meio deles, eu pedi para ele parar com isso. Daí ele ficou quieto, com a faca na mão, gritando em cima do vítima. Daí a chave do vítima, a chave do carro dele caiu no chão, ele pegou e jogou lá ele tem um clube lá na região, daí tinha bastante mato lá, ele jogou a chave lá dentro do mato. Daí achou que o irmão dele, acho que é o irmão dele que estava, ele também chegou bem no horário, lá no momento, desculpa, lá no final da rua, levou ele de volta dentro da casa, daí a gente foi lá no mato, a gente demorou mais de 2 horas assim para poder achar a chave, a gente achou a chave, daí a gente pediu para ele ir no hospital, ele foi, depois ele foi na delegacia e o delegado chamou a gente para depor. Tá. Deixa um esclarecimento, Maltin. Você diz o seu cunhado. Seu cunhado quem que é? É Marcelo. Tá. O Marcelo é amigo, o Leandro que figura aqui pra gente é a vítima, né? A pessoa que teria sido perseguida ali. Tá? Isso. E o Leandro aqui é amigo do Marcelo, que é seu cunhado. Isso. Tá, perfeito. E aí o Leandro tinha ido visitar, então no caso o seu cunhado que era amigo dele, ou era amigo do senhor também? Isso, ele é amigo dos dois. Eu não sabia que tinha treta entre os dois, eu nem sei de nada. Tá, não, mas eu digo assim, o Leandro que é vítima, que era seu amigo também na época, não? Não conhecia? Não conhecia, foi naquele dia que eu conheci ele. Daí ele chegou conversando com a gente de boa. Tá. Então foi no dia mesmo. Tá. Você chegou a presenciar lá alguma... antes dessa cena aí que você viu, de um correndo atrás do outro, com faca que você falou, você chegou a ver alguma discussão, alguma ameaça, enfim, alguma coisa entre eles antes? Ou não? Você só pegou a parte que um estava correndo atrás do outro para frente? Na verdade, eu peguei bem a parte... Antes os dois começaram a correr, achou que o acusado, que ele chegou no portão, se eu tenho uma boa memória, ele chegou no portão sem nada primeiro, daí achou que quando ele chegou, ele viu o vítima. Assim que ele viu o vítima, ele voltou por dentro e voltou com a faca. Então, eu nem esperava que era para briga, essas coisas. Então, eu nem liguei, eu continuei mexendo nas minhas coisas. Mas eu vi ele no portão primeiro, antes ele voltou por dentro da casa dele, pegou a faca e voltou lá no portão, assim que ele foi atrás. Quando ele voltou no portão, eu nem esperava que ele ia
e ia partir em cima do outro. Eu estava lá mexendo, assim que eu vi o grito, que eu falei, desculpa pelo palavrão, falei, puto. Falei, puto. Daí, assim que eu desci, eu fui atrás dele. Tá. E o senhor disse que ele saiu correndo atrás com uma faca, mas ele chegou a dar golpe de faca? Chegou a acertar uma facada na vítima? Sim, ele deu na mão, e lá embaixo também foi para cima com a faca também. Tá. E foi você, Marrotim, que separou a briga ali, que impediu que continuasse? Isso. Lá, bem lá embaixo, na beira, no final da rua, lá embaixo. Na verdade, a rua é assim, né? Então, é no início da rua, desculpa. Tá. Porque a rua é uma subida lá, sem saída. Então, eles desceram para lá. Ok. E mesma coisa, bom, estava aqui o Valdecir, que é o acusado, o Leandro, que é vítima, o senhor que presenciou isso e foi lá interferir, enfim, para apartar, para separar. Tinha mais alguém nessa situação aí para separar a briga? Lá embaixo tinha eu, daí tinha, deixa eu ver, se eu tenho uma boa memória, acho que é só eu, depois que vem o irmão dele para levar ele para dentro. Tá, e quem que é o irmão dele? Você sabe quem que é? Conhece? Na verdade, eu não sei o nome das pessoas lá. Mas o senhor ficou sabendo que é irmão dele, que essa pessoa seria irmão. Tá? E aí, vocês tiraram o Valdecir dali? Ele foi embora sozinho? Como é que foi? Não, assim que o irmão dele desceu depois e viu os dois lá, o irmão dele pediu para ele subir. Daí ele subiu, e subindo, o irmão dele também seguia ele. E os dois entraram na casa dele. Tá. E essa faca foi para onde? Nossa, não sei. Acho que ele levou para dentro. Tá. Ele levou a faca para dentro. Eu preciso fazer uma pergunta, ela é bem específica, Marrotim. Eu preciso que você me responda se você lembrar. Essa pessoa que o senhor disse, ficou sabendo que é irmão, e que apareceu lá depois também, já quando estava, pelo que o senhor disse, no início da rua, no final, enfim, lá embaixo, ele viu que tinha uma faca? Sim, ele viu, porque lá embaixo o acusado estava com faca na mão. Daí ele chegou e pediu para ele subir. Daí ele ouviu o irmão dele e subiu junto com o irmão dele. O irmão dele viu a faca assim. Tá. O senhor tem alguma dúvida a respeito disso? Não, certeza. O Marcelo, onde é que estava? Quando eu desci correndo para baixo, Marcelo estava em cima, perto do carro do vítima. Porque os dois estavam lá, Marcelo estava lá. Depois que ele subiu, acho que a Marcelo desce, se eu tenho uma boa memória. Mas lá embaixo, só eu que corri atrás dos dois. E Marcelo estava lá em cima. Tá. Então, lá embaixo, o Marcelo não presenciou, acho que não presenciou bem lá embaixo, depois que ele chegou. Tá. Mas em algum momento, né, no início ou no final, quando já tinha acabado, quando eles voltaram para casa ou não, o Marcelo, pelo que você viu, chegou a presenciar, a ver que ele tinha faca no meio ali? Sim. Também? Sim, Marcelo estava lá em cima conversando. Quando ele pegou a faca, ele foi em cima dele para machucar o vítima na frente do Marcelo. Tá. E aí eu tenho mais duas perguntas aqui, Marrotim. Tudo isso que eu estou perguntando para você aqui tem uma razão de ser. Né? Nós ouvimos uma pessoa que chama Nilson e que, né, foi identificado aqui como irmão do Valdecir, que é acusado. E aí ele contou que efetivamente foi lá, separou a briga, e ele fala, quando eu perguntei quem era você, eu falei, mas tem um Marrotim aqui, ele estava junto, ele também declarou na delegacia, depois uma audiência que separou. Ele falou que não tinha mais ninguém, que não sabe quem é o senhor. Eu que desci junto com ele. Ele nem estava lá antes. Eu que desci correndo atrás dos dois. Daí depois que ele vem com o cachorro na mão, porque ele estava com um cachorro preto na mão para pedir para o irmão dele subir. Tá. Da maneira como o senhor colocou aqui, enfim, na que estava lá assim, mas veja, eu não estava lá, então eu vou insistir na pergunta. Há alguma possibilidade de ter havido alguma confusão, de talvez eles não ter visto o senhor, ou ter confundido o senhor com outra pessoa, ou...
Entende? Porque ele disse aqui, eu perguntei mais uma vez, ele disse que ele não sabe quem é Marrutim, que não tinha outra pessoa e que o senhor, no caso, não ajudou a separar, não interveio, enfim, vamos dizer assim, o senhor naquele contexto não existiu. Se tinha, acho que tem câmera lá na rua. A única pessoa que desceu junto com os dois fui eu. Eu que desci correndo atrás dos dois. Eu que entrei no meio, senão não sei o que o acusado tinha na cabeça, poderia dar mais golpe de faca para ele. Eu que estava lá embaixo. Daí ele estava com faca na mão, com sangue ainda. Tá? E para finalizar, que daí é a segunda pergunta que eu faço aqui, diante do que o senhor está me falando, eu já entendi perfeitamente que o senhor correu, que tinha faca e tudo mais. O Nilson ele fala também que não tinha faca e que a agressão que teve em relação à vítima foi só soco, chute. E também falou que o corte que ele tinha na mão foi porque ele caiu em cima de um caco de vidro. Não. Mentira, isso é mentira dele. Tá. Isso é mentira. Ele deu ele deu golpe de faca na mão dele. A gente que ajudou ele a colocar band-aid para ele ir no hospital. O vítima não queria ir no hospital. A gente falou, não, vai no hospital primeiro, depois você vai para a delegacia. E a gente vai lá para depor. Daí que a gente achou, eu que achei a chave lá no mato. Assim que eu achei a chave, entreguei para ele, a gente solicitou ele, vai no hospital, daí a gente ajudou ele a amarrar o dedo assim, a gente pediu para ele ir no hospital, depois ir para a delegacia. Eu que fui ao que acompanhei a cena bem lá embaixo, a única pessoa que estava lá embaixo fui eu. Depois que veio o irmão dele nem presenciou o momento, ele não presenciou o momento que ele pegou a faca, o momento que ele foi em cima dele, irmão dele nem estava lá. Lá embaixo, quando as pessoas estavam gritando assim, que irmão dele foi depois lá embaixo que irmão dele foi. Tá. Então ele... Ok. Não, eu entendi. Da minha parte não tem mais perguntas, Marrutim. É só... O senhor está há quanto tempo no Brasil? Eu tô aqui quase 8 anos. Já tem um bom tempo. Eu fiz essa pergunta, eu não sei como é que funciona no seu país de origem, né, quando tem um crime, enfim, uma situação como essa, mas quando o senhor foi na delegacia, o senhor contou para o delegado o que aconteceu, depois de uma audiência, o senhor compreendeu que o nosso sistema, pelo menos aqui no país, funciona dessa maneira. A polícia investiga, depois tem um processo para que se atribua uma culpa, primeiro uma sentença. Não sei como é que funciona a situação lá no seu... É a mesma coisa? Tá, tudo bem então. Era uma colônia da França, é o mesmo sistema. É o mesmo sistema, tá ótimo então, eu agradeço. Doutor Glitz, tem alguma pergunta? Excelência, só uma pergunta. Boa tarde, Marrutim. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Eu tenho só uma pergunta, bem objetiva. O senhor, quando foi ouvido em juízo, disse que sobre o corte da mão da vítima, né? Disse que o corte na mão da vítima foi bem grande, que o senhor inclusive ficou com medo dela perder o dedo. E daí o senhor disse, não, vai para o hospital, vai ver isso. O senhor se lembra? O que o senhor podia falar sobre esse corte? Mas teve corte na mão, cara, que eu vou falar. Não, mas foi um corte, o que o senhor disse antes que foi um corte grande, que o senhor falou, não, vai, que você pode até perder o dedo. Isso, o senhor lembra se foi isso mesmo? Só esse ponto. Sim. Teve corte grande na mão. Teve. Produzido pela faca. Isso, a faca, até a faca, tinha sangue na faca. Se eu não me engano, a faca tinha, acho que... se eu tenho uma boa memória, é uma faca preta na ponta e a lâmina é cinza, é igual a faca, mas se eu tenho uma boa memória, essa faca, acho que era preta na ponta, se não me engano. Tá bom, muito obrigado. Muito obrigado, excelência, devolvo a palavra. Pela defesa, alguma pergunta em relação ao testemunho? Sim, excelência. Boa tarde, senhor Marrutim. Boa tarde. O senhor pode nos falar que cor que era o cabo dessa faca que o senhor alega ter visto? Eu falei,
se eu tenho uma boa memória. Acho que a ponta da faca era preta. Se eu tenho uma boa memória. E o cabo dessa... É uma faca, acho que deve ter aproximadamente 30 centímetros assim. Tá, mas e o cabo dela? Que cor que era? Se eu tenho uma boa memória, acho que é preta. Tá certo. Eu não tenho mais nenhuma pergunta. Tá. Pelo conselho de sentença, alguma pergunta? Nenhuma? Tá. Maldim, eu agradeço a sua presença aqui. A gente encerra. Tranquilo? Tá ótimo. Pode iniciar ali então, por favor, Álvaro. Vamos lá. Valdecir, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. O nome completo do senhor, qual que é? Valdecir Chiesel Vaz. Tá, Valdecir, meu nome é Thiago, sou juiz de direito, sou responsável aqui por tocar a sessão de julgamento, faremos seu interrogatório, tá bom? Tá, ok. O atual endereço qual que é? É Rua Pisa, número 24. Tá, em Santa Felicidade, é isso? Curitiba? Felicidade, Tá, isso. perfeito. A sua profissão? Atualmente eu estou trabalhando num estacionamento de um amigo. Uhum. Como- Tá. Renda mensal aproximada? Meu salário é agora de R$2.000. Chegou a frequentar a escola, Valdecir? Sim, Até que série? eu terminei o ensino médio. Tá, o senhor tem que idade hoje? 45. 45 anos, é casado? Não, Tá. solteiro. Tem filhos? Não, Problema de saúde o senhor tem? não. Tá. Fora esse processo criminal, o senhor tem ou teve outros? Processo não. Aham. Teve uma divergência com um vizinho só. Tá. Mas teve já envolvimento com a polícia de alguma forma, é isso? Sim. Uhum. Tá. E por qual crime que foi? Os vizinhos me ameaçaram, eu respondi e daí fomos Entendi. parar lá. Aí foram para a delegacia e houve o que? Lavratura de um termo circunstanciado, é isso ou não chegou a formalizar isso? Não chegaram a formalizar. Uhum. Tá, eu verifiquei aqui que o senhor também tem, ou na verdade teve aqui um inquérito policial por violência doméstica. Sim, que não houve, na verdade, não existiu o fato. A minha sobrinha, no caso... Tá. Em verdade, a gente não vai discutir o fato, porque isso foi objeto de uma Não, outra é investigação. Só para colocar a questão, só para não ficar... Não tem problema, porque assim, tem problema. como isso foi objeto de um outro inquérito, mas só para processo, constar, não há espaço a gente discuta aqui. Tá, só ok. para verificar se a anotação confere. Então, Inclusive, eu menciono aqui, a anotação que eu tenho é que houve extinção da punibilidade, ou seja, o inquérito policial que não virou um processo, foi arquivado. Não virou um processo porque era mentira, né? Aí depois teve um termo circunstanciado aqui em 2019, e quero crer que seja esse que o senhor mencionou, briga de vizinho, algo nesse sentido, por ameaça. Isso. Tá, e aí no mais tem só esse processo aqui que está em julgamento no dia de hoje. O senhor tem conhecimento da acusação, Valdecir? Sim, tenho Tá. conhecimento. Conversou com os seus advogados? Conversei. Tá, então a partir de agora o senhor não é obrigado a responder as perguntas que eu fizer. Se quiser pode ficar em silêncio, isso vai prejudicar. Só que esse é o momento que o senhor tem para dar sua versão a respeito do que aconteceu. E se isso que consta aqui for verdade, o senhor admitir, confessar, em caso de condenação, a sua pena pode ser atenuada, ou seja, pode ser reduzida, diminuída, tá? Por conta da confissão. Diante disso, tem interesse em responder as perguntas ou não? Prefere ficar em silêncio? Sim, tenho interesse em responder. Tá, a pergunta que se faz, Valdecir, de início aqui, ela é bem simples. O Ministério Público diz que no dia 21 de abril de 2021, por volta das 11h30 da manhã, em via pública na Rua Pisa, próximo ao número 24, em Santa Felicidade, aqui em Curitiba, o senhor Valdecir Vaz teria tentado matar a vítima Leandro Ferreira Raulino. E aí, pelo que consta aqui, fez isso mediante golpe de faca. Né? Diz o Ministério Público também que isso se iniciou, ou teve por motivação, uma discussão, uma briga por meio de um grupo do WhatsApp, né? Porque a vítima teria enviado nesse mesmo grupo uma reportagem que a esposa do senhor, na época, era acusada de homicídio. Né? Então houve uma desavença, houve ali, essa foi a motivação então, do crime, o motivo da facada. E aí também, segundo consta, o senhor apenas não matou a vítima porque terceiros intervieram e seguraram o senhor, enfim, apartaram a briga e não permitiram que o senhor consumasse aqui, ou seja, matasse a vítima. Esse fato aqui é verdadeiro, é falso? É falso. Tá, o que aconteceu aqui nesse episódio, Valdecir? O que aconteceu foi que eu participava mesmo desse grupo de WhatsApp e todos ali da onde eu moro, do pessoal que morava antigamente. Então, eu participava desde o início, como o Leandro falou que eu não participava do início, desde o início que foi criado, eu fui colocado nesse grupo. E nós tínhamos amizade, todos ali, todos têm...
Inclusive o senhor Leandro, a gente tinha um grupo, Cauter, ele disse que ele não tinha muito contato comigo, ele tinha muito contato comigo na época que ele morou lá. Porque nós tínhamos um grupo, Cauter, onde ele fazia parte também. Mas enfim. E o senhor Ricardo, que é uma outra pessoa, amigo dele, que ele estava relatando ali, eu não sei qual é o problema que essa pessoa, esse cidadão tem comigo, com a minha pessoa. Tá, esse é o Ricardo. Uhum. Então ele e o senhor Leandro, ele combinou com o senhor Leandro e ele colocou essa reportagem ali para provocar. Eu não gostei, saí em defesa, no caso da minha namorada, e respondi, eles falaram que eles colocaram lá, tanto é que eles tiraram tudo que eles colocaram no grupo. Colocaram lá, que faça a justiça e que vá presa essa assassina, não sei o quê, e falaram um monte de bobagem, porque eles já sabiam que eu ia responder. Eu respondi, mas eu respondi uma simples coisa: vai o de vocês. Vamos falar um palavrão aqui. Pode falar, não tem problema. Vai o cu de vocês. E saí do grupo. Após isso, começou uma chuva de mensagem nesse grupo, mas eu já não estava mais lá, mas o meu irmão estava. E eles disseram que eles estavam... O senhor Leandro, o senhor Ricardo, já são figura carimbada onde a gente mora. Eles sempre agiram assim. Primeiro provoca, depois ameaça e depois vem ao fato para agressão. Só que infelizmente o senhor Ricardo não estava junto. Para ele não estava junto, porque eles não agem sozinhos. Tanto é que eles têm passagem por agressão também. Ele falou que tem a passagem por ameaça. Eu nunca ameacei ninguém com arma. Eu nem sei lidar com uma arma. As minhas armas estão aqui, doutor. Eu aprendi a me defender. E karatê não usa arma, não usa faca, não usa... Então, o senhor Leandro e o senhor Ricardo começaram a provocar. E um amigo nosso, que é do grupo deles, falou: tome cuidado que eles são traiçoeiros. Falaram que vão te pegar na rua. Falei, eu não tenho tempo para briga. Eu não tenho tempo para molecagem com esse pessoal aí. Eu tenho mais o que fazer da minha vida. Daí eles falaram, mas fique esperto, porque eles disseram que vão uma hora lá na sua casa. E vieram. Como vieram? Já estavam me procurando na rua, segundo os vizinhos. Mas para mim eu nem me atei os fatos, porque eu estava em casa, eu estava ocupado. E quando meu irmão entrou em casa nesse dia, falou, tem um rapaz ali na frente que perguntou se estava em casa. E ele falou que estava provocando, estava gritando lá na frente do portão quando eu estava chegando. Não sei se ele estava falando de você, mas... Então saí lá para ver quem que era. A minha mãe falou, não saia. Eu falei, não quero saber quem que é, não tenho problema com ninguém aqui. E saí, e o senhor Leandro estava com o carro parado na frente da minha casa, e não na frente da casa do senhor Marcelo. Ele estava atrás do carro. Então ele veio na minha direção e falou, é você que eu estava procurando. Eu falei, então tudo bem, achou? Daí ele já veio colocando a mão na camisa, assim, mas vi que ele não tinha volume nenhum na camisa, então fiquei parado. Quando ele chegou na minha direção, eu falei, é você, seu cuzão? Aí é que eu entendi que ele queria briga. E nesse momento eu dei um chute nele. E ele bambeou por um lado e correu. E aí eu corri atrás dele, no calor das emoções, corri atrás dele. Falei, se você quer briga, então você vai ter. E lá embaixo, quando ele disse que descemos correndo, e ele subiu num gramado. Só que quando ele subiu no gramado, eu consegui derrubá-lo. E ele caiu, e ali possivelmente tinha caco de vidros ali, onde ele cortou a mão. E continuei dando chutes nele, até que o meu irmão chegou. E ele falou, aí depois de ameaça, depois de provocação e depois de intimidação, aí eles lembram da família, eles lembram da filha, eles lembram da mãe, do pai que morreu, enfim. Aí meu irmão veio e me segurou por trás e me arrastou para casa. Quando meu irmão estava me segurando, desceu sim o senhor Charles. Só que meu irmão acho que não conhecia ele, e por muita gente tá vendo a confusão e veio ali no mesmo no lugar. Então meu irmão não conhecia ele direito, então não sabia quem era Charles. E o seu Charles chegou depois. Mas só que seu Charles O Charles que o senhor refere é o Marrutim Charles, isso, que foi o rapaz que foi ouvido aqui agora. Tá, tudo ele bem. é cunhado do melhor amigo dele, o Marcelo, que inclusive serviram o quartel junto. Eles têm mais afinidade.
do que até eu com o Leandro. Tá. Então, houve Isso essa... que o Marcelo e o Marcelo também devia favores devia dinheiro ao Ricardo. Então, depois do acontecido, depois do fato ali que meu irmão me levou para cá, para dentro, chegou o seu Ricardo numa Kombi, junto com mais uma pessoa que eu não sei quem era, e chegou lá na frente da minha casa, e ele chegou no portão e falou: agora eu tô aqui, manda ele vir aqui para fora, que é comigo esse negócio. Eu não entendi o negócio. Meu irmão falou: meu irmão não vai sair para fora, meu irmão não vai sair mais para fora. E não sei quem falou que eu já tinha chamado a polícia. E aí, quando se falou em polícia, todos saíram, todos foram embora. A chave, antes disso também, a chave quando estava batendo nele, a chave caiu. Eu peguei a chave do carro dele e joguei do outro lado do muro do Mercedes Clube de Campo Sim. Isso é um fato que aconteceu. Essa desavença entre vocês, então, iniciou por conta desse comentário no WhatsApp, ou vocês já tinham por causa desse comentário. Tá. E esse episódio no WhatsApp aconteceu em que data, mais ou menos, você se recorda? Ou pelo menos você consegue situar quanto tempo depois que aconteceu daí esse fato aí da agressão física? Olha, o fato do WhatsApp aconteceu, e daí alguns meses depois, eu acho, daí que eles vieram na frente da minha casa. E ele veio. Desculpa, eu não entendi. Quanto tempo depois? Eu não me recordo. Tá, porque ele mencionou aqui 6, 7, 8 meses depois. É mais ou menos isso? Não, acho que não chegou a isso. Não chegou a isso? Não. Acho que chegou em uns 2 ou 3 meses no máximo. Tá, tudo bem. E nesse espaço de tempo vocês não conversaram? Não. Eles ficaram com medo. Aí o que acontece? Eles ficaram com medo que eu processasse eles por ele ter colocado a reportagem lá, e eles começaram a acusar, entendeu? Falando ele e ela são assassinos, e começaram a falaram isso, porque senão não teria me manifestado. Tá. E nessa época aqui da conversa no WhatsApp, você, Valdeci, mantinha relacionamento com essa moça ainda ou não mais? Sim, ainda. Tá. Hoje o senhor ainda namora com ela? Não, a gente já não... Tá, esse relacionamento acabou? Acabou. Faz pouco tempo, não? Não, fazem 3 anos. Tá. 3 anos, então foi no próprio ano 2021, é isso? Isso. Tá, isso. tudo bem. Bem, as divergências que nós temos aqui, né, acho que para o senhor também já são bem claras, né, não há necessidade aqui de se arrastar nesse ponto. Sim. A acusação, o Ministério Público diz aqui que o senhor estava de posse de uma faca. Pelo que o senhor relatou aqui, verifiquei no seu interrogatório policial, depois da audiência, o senhor nega que tivesse qualquer tipo de arma. O senhor já falou, inclusive, que é professor de artes marciais. Não, eu sou atleta graduado, eu não sou professor. Tá, em Karatê tem faixa, é isso? Não? Tem. Tá, qual que é a sua faixa, sua graduação? Eu cheguei até preta. Não chegou? Chegou? Entendi. Que é o grau máximo? Tem outros graus acima, primeiro dan, segundo dan e assim por diante. E no caso do senhor, qual seria daí? Seria o primeiro. O primeiro dan, são quantos dans? Acho que são, se eu me recordo agora, que já faz algum tempo. Isso era quando eu era mais jovem. Tá. Acho que chega a ser de qualquer maneira, a faixa preta, pelo menos no senso comum, é alguém que é realmente habilitado, né, no esporte, né? Sim. É que eu na minha infância e da adolescência, de infância até adolescência, eu sempre pratiquei esportes. Tá, entendi, ok. O que eu quis dizer, assim, o senhor não é iniciante. Não. Não é iniciante nesse tema, né? No Karatê. E aí ele menciona que teve o emprego de uma faca, né? O senhor viu aqui também que o Marrutim foi ouvido mais uma vez no inquérito policial, depois uma audiência, hoje aqui novamente, agora há pouco, e mencionou. Né? Eu fui, inclusive, bem enfático em relação a ele quanto a esse ponto. Né? Mais uma vez eu perguntei, ele disse que tinha assim, a faca, que correu atrás. E também o Marcelo, que o senhor já mencionou também, que seria amigo aqui do Leandro, mencionou que, embora não tenha visto depois a briga lá no final da rua, ele viu que o senhor estava voltando para casa com uma faca. Né? E essa narrativa do Marrutim e também do Marcelo, então eles estão mentindo deliberadamente, é isso? Ou não tem alguma razão para eles se enganado ou confundido? Não, eles estão mentindo. Estão mentindo porque o Marcelo devia dinheiro para o Ricardo. E o Ricardo, pela sua vez, depois do acontecido, ele achou que eu estava respondendo o processo sobre da minha ex-namorada. E daí ele teve a ideia, vamos na delegacia, vamos registrar um boletim de ocorrência contra ele, porque daí ele vai preso. Vamos falar que ele tentou te matar,
e ele vai preso. E como o Marcelo devia dinheiro para o Marcelo devia dinheiro para o Ricardo, isso eu já sabia, porque ele estava construindo a pizzaria, e o Ricardo mexe com construções, e fez toda a ligação de água dele, isso eu sei, porque da frente da minha casa, conhecendo ele, ele me falava, fez toda a ligação, e ele falou que não tinha dinheiro para pagar. E o Ricardo ofereceu isso aí. Eu estava do outro lado do muro, quando o Ricardo foi buscá-los até em casa, para levá-los para a delegacia, falando, vamos lá, ele está respondendo processo, nós conseguimos, vamos ferrar com ele. Agora, o porquê disso, eu não sei, porque ficaram com medo, talvez, de um futuro processo, porque colocaram um negócio lá e falaram um monte de bobagem, inclusive depois me ameaçaram, só que tiraram tudo. E se eu tivesse ameaçado um monte de gente, um monte de pessoa dentro do grupo, as falas estariam lá, eles teriam copiado. Porque não teria como eu apagar dos outros. Entende? Tá. E tiro, essas coisas, é uma coisa fantasiosa. Eu não sei lidar com uma arma. Minhas armas que eu aprendi a lidar foi meus braços e minhas pernas. Você me disse, Valdeci, que depois dessa situação envolvendo o comentário da sua namorada na época e tal, no grupo do WhatsApp, o senhor xingou eles e saiu do grupo. Do quê? Xingou eles, ou né, enfim, o senhor falou assim, que ela disse que a justiça ser feita e você disse o cu de vocês. Ou Isso. Né? Foi o senhor saiu do grupo. O único comentário que eu coloquei foi esse, antes de sair do grupo. Tá, que na verdade essa postagem aqui tem uma cópia 1.8. Coloca ali, por favor, Alva. Né? Aí tem ali, me parece que é uma notícia, ou então um post na rede social. Conselho da Polícia Civil decide futuro de investigador. Aqui, caso ela queira acompanhar, é 1.8. A gente coloca ali, né? É um print de uma. Quero criar uma tela de celular aqui, né? E aí tem ali Leandro e tal, primo, a identificação do contato que mandou. Aí uma postagem, Conselho da Polícia Civil decide futuro de investigador acusado pela morte de. Quero que ele seja copeira. Sim. Né? E aí tem um comentário embaixo, justiça sendo feita, ela foi julgada hoje, vai ser exonerada da Polícia Civil. E depois, para fechar, só falta ir para a cadeia. E aí o Ricardo, uma pessoa deixada com o Ricardo, diz, vai ter que ir, vamos orar para isso. Aí depois ele comenta de novo, Leandro, primo, mas vai acontecer, manda ali a imagem de uma mão, fazendo... Quero que ele desejando que isso aconteça. Sim. E aí tem Valde, que eu acho que é o senhor. Sim. E tá isso assim, vai o cu de vocês. Tá? Foi esse comentário Beleza. que eu fiz. Aí depois saiu, o senhor saiu do grupo. Só isso, e saí do grupo. Aí depois disso aí, que começou as ameaças e ofensas de todos os amiguinhos deles. Tá, mas essa ameaça e ofensa foram nesse grupo? Foram nesse grupo. Tá, e quem é que contou isso pro senhor ou repassou isso? Meu irmão. Foi o seu irmão? Qual irmão? O Gilson. O Gilson que estava nesse grupo e ainda tá, isso? Ainda, que também ainda é amigo está. da mesma turma aqui. Só que ele não estava com o celular no dia. Ele pegou o celular e depois que ele pegou o celular, acho que foi apagado tudo. O celular dele deu algum tipo de problema na época e ele, acho que caiu na água, não sei. Ele teve um problema e perdeu esse celular, porque estavam lá as conversas gravadas. Eu ia usar isso para minha defesa. Só que acho que infelizmente ele derrubou na água, eu não sei o que aconteceu, o celular não funcionou mais. Quebrou a tela e eu acabei perdendo tudo isso aí. Vou decidir minha parte em relação ao episódio em si, ok? A única pergunta que eu faço agora para finalizar é quanto a seu irmão. Né? Ele foi ouvido aqui, o senhor acompanhou, ele disse que não tinha faca, assim como o senhor mesmo disse. Mas ele disse também que não existia outra pessoa e negou que conhecesse ou que o Marrudinha, que o Charles estivesse junto, separado da briga. Sim. E hoje o senhor me disse aqui que não, que ele chegou e efetivamente separou. Porque talvez ele não conhecia direito o Charles. O meu irmão ele não conhece o Charles. Então, como chegou muita gente ali depois, então talvez ele não tenha visto o Charles no calor das emoções, ele só me segurou e me tirou de cima do Leandro. Tá, mas abstraindo aqui a questão da faca, né? O senhor disse que não, o senhor também disse que não, e o Charles, o Marginho, falou que sim. Sim. Ele separou a briga? Ele foi lá auxiliar? Não, ele Onde não é que separou. ele estava quando aconteceu tudo isso? Ele estava em cima da laje. Ele e o Marcelo estavam em cima da laje, mexendo numa parte elétrica, segundo eles estavam, porque estavam com fio. Eu presumo que seja parte elétrica. E ele é engenheiro elétrico, segundo o que me falaram ali. Tá, mas de qualquer maneira, ele em momento nenhum interveio para separar a briga? Ele não separou? Não, ele não, em momento algum. Ele ficou o tempo todo em casa? Ele estava em cima da laje, ele estava olhando ali. Quando o Leandro veio para cima de mim, o Marcelo estava lá junto com o Leandro, ele estava em cima da laje. E que eu me lembro agora. E ele ficou olhando. Quando deu a confusão, o Leandro partiu para cima de mim, eu me defendi, atacando ele quando ele chegou próximo, e ele correu. Aí nós dois corremos lá para ele. Correu e eu fui atrás dele. Lá embaixo eu derrubei ele e deferi alguns chutes
como ele mesmo falou. Tá. Agora, faca, eu não estava com faca. Se eu tivesse com faca, veja bem, senhor juiz, eu poderia ter esfaqueado a perna dele. Então, se ele disse que tentou se livrar com as pernas, eu não teria lesão na perna, teria lesão em outra parte do corpo. Eu, como atleta, eu sou acostumado eu era acostumado a me defender de faca, mas só que não existia uma faca. E se eu tivesse portado uma faca e quisesse matá-lo, como ele relata ali, teria matado, já lá em cima, não precisaria nem ter ido lá embaixo. E um corte que ele disse que foi profundo, que machucou o dedo, para mim, quando vi lá, quando ele levantou, parecia um corte superficial. Tá, entendi. Da minha parte, eu não tenho mais perguntas. Vou descer pelo Ministério Público. Sem perguntas, Excelência. Pela defesa. Uma única pergunta, Excelência. O senhor teve nesse episódio todo, intenção de matar? Por favor, Álvaro. Jurados, então retoma a questão de julgamento, agora pela última vez. Eu convido todos para que fiquem em pé, para que se faça a leitura da sentença. Valdecir Ches Vaz, realizamos aqui no dia de hoje o julgamento acerca da imputação que pesava sobre o senhor. Ouvimos a vítima, a testemunha. O senhor foi interrogado, deu sua versão a respeito do que aconteceu. Em sequência, o promotor de justiça fez a exposição do que entendeu devido aos jurados e, da mesma maneira, fizeram seus advogados a seu favor. Ao final de tudo isso, os jurados chegaram a uma conclusão, e essa conclusão está presente na sentença que agora faço leitura. A leitura é essa maneira resumida, é um pouco extensa, mas depois o senhor, Valdecir, terá acesso na íntegra, se assim desejar. Dessa maneira, então, passo direto ao item 2, fundamentação. Ao responder a série de quesitos, os jurados chegaram à seguinte conclusão em relação ao homicídio qualificado tentado, a acusação que pesa em relação ao acusado Valdecir Ches Vaz. A linha A, reconhecer a existência do fato. A linha B, atribuir a autoria ao réu. A linha C, reconhecer a figura do crime doloso contra a vida. A linha D, não absolveram o acusado. E, por fim, a linha E, reconheceram a qualificadora da motivação fútil. A pedido do Ministério Público, em vista do que constou aqui no depoimento da testemunha Nilson Ches Vaz, os jurados também foram indagados acerca da possível prática de falso testemunho. E aí foram formulados, então, 2 quesitos. Em relação ao primeiro quesito, os jurados responderam que sim, que o fato aconteceu. E em relação ao segundo quesito, responderam também que sim, que o autor da afirmação falsa aqui, prestaria em depoimento em juízo, em plenário do Tribunal do Júri, foi a testemunha Nilson Ches Vaz. Dessa maneira, então, aqui, item 3, dispositivo, diante do exposto, em atenção sobre o Conselho de Sentença, julga-se procedente a acusação, a efeito de condenar o acusado, Valdecir Ches Vaz, pela prática da conduta prevista no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2º, acumulado com o artigo 14, inciso 2º, todos do Código Penal, ou, em outras palavras, aqui uma condenação por tentativa de homicídio qualificado. Item 4, dosimetria da pena. Eu dispenso a leitura integral de seus fundamentos, passando direto à pena definitiva, a hora fixada em 9 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado. Deixo consignado aqui que, em vista da soberania que se reveste em as decisões do Tribunal do Júri, ordena-se o início imediato do cumprimento da pena, pedindo a gentileza, então, que a Secretaria espécie na de prisão e que a Força Policial aqui presente lhe dê imediato cumprimento. Eu dispenso a leitura dos demais itens, deixando também o registro que, em vista das respostas que foram dadas pelos jurados quanto à segunda série de quesitos, ou seja, a possível prática aqui de falso testemunho, determina-se aqui o encaminhamento do agora flagranteado, antes testemunha, Nilson Ches Vaz, para a autoridade policial, para que lá então se lavre o procedimento respectivo. Curitiba, plenário do Júri, dia 30 de novembro de 2023. Doutor Glitz, pelo Ministério Público, alguma consideração, algum requerimento? Não, Excelência, obrigado. Ok, doutores pela defesa? Tá, interposição de recurso? Ok, a gente consta em ata, depois abre prazo para oferecimento de razões. Dessa forma aqui, então, agradecendo a presença de todos, o Ministério Público, a defesa, os servidores, a escolta policial, o serviço terceirizado, aos acusados, em especial aqui também aos jurados.